Sexta-feira, 26 de abril de 2024, o governo federal autorizou a criação de uma força-tarefa para contestar eventuais ações judiciais que possam prejudicar a realização do Enem dos concursos. 121 membros da Advocacia Geral da União vão atuar entre 30 de abril e 9 de maio nessa mobilização. A aplicação da prova será no dia 5 de maio em 228 cidades brasileiras. O Ministério da Fazenda informou que a necessidade de financiamento dos governos federal, estaduais e municipais aumentou para 7,6% do PIB em 2023. O crescimento foi de 3,6 pontos percentuais em relação a 2022. A União foi responsável pela maior parte do número referente ao ano passado, com 6,9%, seguida pelos estados com 0,9% e os municípios com 0,2%. Os dados são do boletim trimestral de estatísticas fiscais do governo federal. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que qualquer decisão do Tribunal Penal Internacional sobre o conflito com o grupo terrorista Hamas não afetaria as ações do governo israelense. Ele disse, no entanto, que determinações contra ele podem abrir um precedente perigoso. De acordo com a imprensa local, Israel está preocupada com a possibilidade da emissão de mandados de prisão contra o premier e outros líderes do país por supostas violações da lei internacional na faixa de Gaza. No horário de Brasília, agora 8h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Guarani, Chapecoense. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Chapecoense. Olá, muito boa noite para você que está ligado e acompanhando o futebol da CBN Campinas. Noite de sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. É mais uma noite de futebol aqui no Sonzão da CBN Campinas. E hoje a bola rola para Guarani e Chapecoense daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. Para você acompanhar, para você participar, para você torcer e, claro, para você interagir com a gente na transmissão do futebol da CBN Campinas. Isso porque estamos em 99,1 FM também pelo YouTube, as duas nossas plataformas onde você pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp e participar com a gente nesta noite de sexta-feira. Mais uma sexta-feira chegou e mais uma vez o futebol, e de novo o futebol de volta aqui para o Brinco de Ouro da Princesa, que teve um intervalo grande aí entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, e o Guarani que estreou fora de casa na primeira rodada, jogando lá em Goiânia contra o Vila Nova. Não se deu bem não, acabou perdendo lá para o Vila Nova na primeira rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar a Chapecoense, que estreou em casa, joga pela primeira vez nesta Série B fora de casa, nesta noite de sexta-feira. E em casa se deu bem, acabou vencendo o Ituano na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. A noite é agradável, hein? Bastante agradável a noite para a prática do futebol. Não é uma noite fria e muito menos, não chegamos nem próximo a isso, né? É bastante quente. 24 graus neste momento, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, para a bola rolar daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. E para você, torcedor do Guarani, que vem chegando, está vindo aqui para o Brinco de Ouro, pode vir com tranquilidade para se acomodar, acompanhar o jogo e, claro, ouvir o sonzão da CBN Campinas. Vamos trazer o primeiro destaque de Antônio Lupe, destaque do Bugrão, que daqui a pouquinho vem pro gramado aí pro aquecimento. Meu caro Antônio Lupe, boa noite pra você. Tudo bem, Camila? Boa noite a você, a todos que acompanham mais uma jornada esportiva
aqui no Futebol Globo CBN. O Guarani que vai em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia, jogando fora de casa lá em Goiânia, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-0. Por isso, quer a primeira vitória justamente no primeiro jogo em casa, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Claudinei Oliveira já definiu o time que começa o jogo. E é o mesmo que entrou em campo na partida contra o Vila. As novidades estão no banco de reservas. O zagueiro Léo Santos, o volante Kaique, o atacante Lucas Paraíso, o atacante João Vitor, o lateral esquerdo Vinícius Cauê, que não foram relacionados no primeiro jogo, além do meia Bruno Oliveira, estão à disposição de Claudinei Oliveira no banco de reservas para ajudar o Guarani em busca da primeira vitória na Série B. Heitor, lateral direito, é desfalque, foi expulso contra o Vila e cumpre suspensão hoje contra a Chape. Tá aí, portanto, o primeiro destaque do Bugrão, que daqui a pouquinho vem programado. Aliás, o gramado já está todo preparado, tanto pela equipe do Guarani como a equipe da Chapecoense, para fazer o trabalho de aquecimento daqui a pouquinho. Pois é, e a Chape? Qual o destaque da Chape nesta noite, meu caro Lupe? Cabelo, a Chape que começou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, venceu em casa a equipe do Ituano pelo placar de 3-1, porém, para o duelo contra o Guarani, a Chapecoense tem um desfalque importante, o atacante Perrotti, ou Perotti, como quer que seja, ele teve uma lesão contra o Ituano e não viajou para Campinas, por isso fica fora do jogo. O Mário Sérgio, atacante, que inclusive estava no radar dos clubes de Campinas, mais precisamente da Ponte Preta, ganha uma vaga no setor de ataque. Auremir, que o torcedor do Guarani conhece muito bem, também não fica à disposição. Ele teve uma lesão muscular, está na transição, mas ainda não foi liberado para estrear na Série B. A Chapecoense vai em busca da segunda vitória para manter o 100% de aproveitamento na Série B. Tá aí, portanto, destaques das suas equipes que se enfrentam daqui a pouquinho a partir das 9 horas da noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento começa o serviço de som com músicas para embalar a galera que está chegando aqui no Brinco de Ouro. Meu caro Carlão de Freitas, ao meu lado aqui da cabine da CBN Campinas no Brinco de Ouro. Podemos esperar, meu caro Carlão, um Guarani diferente talvez? Não sei se nem essa é essa palavra que eu posso utilizar. Comparando com o Guarani da última segunda-feira, Carlão, boa noite. Boa noite, Cabela, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Obrigatoriamente tem que ser um Guarani diferente, né? Diferente, claro, para melhor, mudança para melhorar. Porque o que se viu lá em Goiânia foi um filme de terror, né? Principalmente na etapa complementar, em que o Guarani foi muito mal diante do Vila Nova. Mas eu acredito que essa mudança vai acontecer, Cabelo, até pelo fato de jogar no Brinco de Ouro, este primeiro contato na Série B com o torcedor bugrino, a obrigação realmente de vencer, até porque a tabela, a sequência é muito complicada. Então, diante destas situações, eu acredito sim numa mudança de postura do Guarani para logo mais neste duelo verde ou neste duelo indígena contra a Chapecoense, Cabela. Pois é, isso que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a bola rolar, né? Aliás, já tem bola rolando, né? Já tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso Fábio Scheibe, que vai trazer todos os detalhes dos demais jogos dessa noite, vai estar acompanhando toda a rodada, meu caro Fábio Scheibe. Tem 2 jogos já em andamento, mas tem toda uma rodada esse final de semana. Boa noite pra você, Scheibe. Central da Bola. Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN. A abertura da segunda rodada da Série B, tem bola rolando já. Na verdade, são 3 jogos. O outro jogo começou agora às 8 horas da noite e já tem Paulista em campo. Ituano está perdendo no segundo tempo para o Operário lá em Itu. 1-0 para o Operário. Quem também está vencendo é o Sport. 1-0 para cima do Vila Nova lá na Arena Pernambuco. E o Santos está jogando, faz o segundo jogo na Série B, enfrenta o Avaí. 8 minutos do primeiro tempo, o jogo começou agora às 8 horas da noite. Santos 0, Avaí também 0 lá na Ressacada em Florianópolis. Hoje são esses 4 jogos e amanhã a segunda rodada continua com mais algumas partidas. Entre elas, amanhã tem CRB e Amazonas e o Paysandu encarando o Botafogo de Ribeirão. Outro paulista em campo amanhã é o Novo Horizontino, que vai até BH para enfrentar o América Mineiro amanhã às 6 horas da tarde.
E a segunda rodada da Série B tem prosseguimento no domingo, com Curitiba e Brusque, Goiás e Ponte Preta, que você acompanha aqui na CBN, às partidas das 6 horas da noite. E ela é encerrada somente na segunda-feira com outro paulista em campo, Mirassol encarando o Ceará, viu, Cabela? Pois é, por falar em Mirassol, Ituano, Guarani, né, os paulistas da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta que começou empatando em casa. Aí nós tiramos o Santos e o Novo Horizontino que venceram na primeira rodada, fizeram os 3 pontos, fizeram o dever, ganharam os 3 pontos na competição nessa primeira rodada e vem para uma segunda rodada mais tranquilo, né? Mas falando em Guarani e Ituano, meu caro Carlão de Freitas, as duas equipes que não fizeram um bom campeonato paulista, inclusive o Ituano foi rebaixado do campeonato paulista, e o Guarani que brigou até a última rodada para não cair justamente contra o Ituano. E essas duas equipes já começaram o Campeonato Brasileiro de uma forma ruim, perdendo na estreia. O Ituano que perdeu fora para a Chape e o Guarani que perdeu fora para o Vila Nova. Tem que respirar. Você falou do Guarani que tem que ser diferente hoje, mas o Ituano também não pode bobear, não é? Não pode bobear, até porque fez um Campeonato Paulista muito ruim, um Campeonato Paulista traumático, que não combina com o Ituano, né? O Ituano é um bicampeão paulista, o Ituano é modelo de administração, até com o Juninho Paulista, um clube muito organizado, que tem como um dos objetivos a manutenção do treinador. Eu acho muito salutar este trabalho, esta filosofia do Ituano. Troca quando não há realmente o que extrair mais destes profissionais que já passaram pelo estádio Novelli Júnior. E o Ituano vai precisar, sim, de um banho de loja nesta Série B para conseguir se recuperar. E eu acho que este banho até agora não apareceu, né, Cabela? Porque perdeu para a Chapecoense lá na Arena Condal, que a gente até pode colocar como um resultado normal. Agora, perder para o Operário no Novelli Júnior, aí já fica preocupante a situação do Galo Rubro-Negro, que é comandado pelo técnico Alberto Valentim. O mesmo se aplica ao Guarani. Eu acho que a derrota para o Vila Nova, ela faz parte até daquela projeção em que certamente os membros da comissão técnica fizeram. O que a gente ficou assustado é com a postura, né? Principalmente na etapa complementar. Agora, hoje já é obrigação. Nesta mesma projeção, eu creio que está lá. Guarani, vitória, Chapecoense, né? Guarani, Chapecoense, vitória. Guarani, Chapecoense, os 3 pontos, que são fundamentais para o Guarani respirar um pouco, ganhar confiança e encaminhar uma boa campanha, né? Eu não falo em acesso, eu acho que para Campinas, nesta temporada, o meio de tabela é o suficiente pelo investimento, pelas equipes que estão sendo montadas, mas uma coisa que ninguém aguenta mais aqui, seja do lado preto e branco ou do lado verde e branco, é brigar para não cair, né? Ano passado sofremos com a Ponte, o Guarani flertou com o acesso, mas acabou naufragando. Mas o que a gente não quer realmente é esta luta maluca pelos 45 pontos. E num primeiro instante, eu acho que este é o objetivo do Guarani, que é o caso hoje, e o objetivo também da Ponte, englobando aí os campineiros nesta Série B do Brasileirão. Agora, Lupe, você que acompanha o dia a dia do Bugre, o Guarani que fez um final de Campeonato Brasileiro do ano passado ruim, péssimo, na reta final do Campeonato Brasileiro. Fez um Campeonato Paulista também muito ruim e começa apresentando um futebol ruim na primeira rodada. Como disse o Carlão, normal perder fora para o Vila Nova. Ruim pelo futebol apresentado. Teve alguma manifestação, algum manifesto do torcedor do Guarani para com a diretoria ou com a comissão técnica? Não, Cabela. Sabe por quê? Porque acho que apesar da imagem, mais a imagem do segundo tempo, porque Sim. No primeiro, se você pegar ali as chances, foi lado a lado, né? O Vila teve chances, o Guarani também, mas a imagem deixada no segundo tempo preocupou. E aí a justificativa do Claudinei Oliveira e até do Danilo Silva durante a semana, ele conversou com a imprensa, é que o Guarani contratou muitos jogadores, a questão do entrosamento pesou e o Vila estava em atividade final do Campeonato Goiano e Copa Verde. Já o Guarani ficou quase 40 dias, ou até mais de 40 dias em preparação. Então eu acho que assim, apesar da imagem do segundo tempo não foi boa, não foi uma imagem positiva, a expectativa hoje é para um comportamento melhor e acredito que o torcedor entendeu e aceitou as justificativas do treinador e também da diretoria através do Danilo Silva. São 20 horas mais 15 minutinhos, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, 991869070, é o nosso WhatsApp para você mandar aquele recado bem bacana, você torcedor do Guarani.
O que você está esperando do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Vai ter reação em relação ao futebol apresentado aí no Campeonato Paulista, no finalzinho do ano passado, da Série B? Vai ter uma reação? Momento que o Guarani vem programado para o trabalho de aquecimento, você, torcedor, pode participar com a gente, mandando esse recado e contando para nós o que você acha a respeito do Guarani para essa Série B do Campeonato Brasileiro, que hoje entra em campo pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Pode participar com a gente. 991869070 é o nosso WhatsApp. Pois não, Fábio Scheibe? Saiu mais um gol na rodada da Série B, é o segundo gol do Sport lá na Arena Pernambuco. O Sport vai fazendo 2-0 para cima do Vila Nova. Gustavo Coutinho marcou, o atacante Gustavo Coutinho marcando o segundo gol de um dos candidatos ao acesso, né? O Sport fazendo uma boa temporada e começa muito bem essa Série B. 2-0 para o Sport diante do Vila Nova. Exatamente, Sport, Santos, quem mais aqui? Deixa eu ver, o próprio Novo Horizontino, Coritiba, o Goiás, são times, o Ceará, são clubes que vão brigar por acesso. Esses clubes com certeza estarão lá em cima no final do campeonato, lá na reta final do campeonato, brigando por uma das 4 vagas de acesso à elite do futebol brasileiro, Carlos de Freitas. Eu acredito nisso. E o Sport ganhou do Amazonas fora 3-2, um baita de um jogo, e já está ganhando o Vila Nova por 2-0. Eu acredito nisso. Eu acho que as 4 vagas ficarão entre estas equipes que você citou. Vira e mexe, às vezes tem alguma surpresa. Sim, pode acontecer. Mas até pelo leque de equipes com este investimento mais abastado, né? Principalmente o Santos, Sport Recife, Goiás, Coritiba. Aí vem o Ceará também, que é muito forte. Por isso a Série B sendo muito complicada. O América. América Mineiro, não podemos esquecer do América. Muito bem organizado, né? Então por isso eu tenho um pouco de pezinho no chão com relação às nossas equipes. Também pelo investimento, o dinheiro está curto aqui em Campinas, né? No caso do Guarani agora. Então nesta etapa do campeonato eu coloco o Guarani como meio de tabela. Então por isso, mais uma vez, a importância de se pontuar hoje contra a Chapecoense. A Chape vem de vitória, porém vem aí com alguns desfalques, o principal deles, como o Lupe citou, que é o Perrotti, né, que é um artilheiro, é um ídolo lá da torcida da Chape, mas joga o Mário Sérgio, que também foi bem e fez gol contra o Ituano. Então um jogo duríssimo, adversário fortíssimo, mas o Guarani tem sim a obrigação. Deixa eu te falar uma coisa, Vale. A gente precisa tentar o contato do responsável por organizar a tabela, porque uma coisa eu não entendo. O Guarani jogou segunda-feira contra o Vila, certo? Sim, certo. Segunda-feira, 9 horas da noite, Correto, certo? Corretíssimo. E aí o que aconteceu? As duas equipes, o Vila vai até Pernambuco enfrentar o Sport na sexta. E o Guarani teve que voltar para Campinas para jogar contra a Chape hoje. Por que os times que jogaram segunda jogam na sexta? Pois é. E o Sport jogou no sábado, não é? Chapecoense também jogou no sábado, Exatamente. no caso. O Sport jogou no sábado com o Amazonas e a Chape com o Ituano também no sábado. Ou seja, Sim. 2 dias faz diferença e muita. É praticamente a logística, né, para voltar, porque o Guarani voltou, se não me engano, foi às 7 horas da manhã da terça-feira. Chegou aqui no meio, na hora do almoço, início da tarde. Aí nem dá para treinar praticamente, né? Pois é, pois é. Aliás, Cabela, pegando o gancho aí desta resenha, nas redes sociais tivemos um termômetro, né? A reclamação por parte de alguns torcedores do Guarani, não sei se tem a ver também, mas se queixando de uma falta de representatividade nos bastidores. Por que eu digo isso? Justamente por causa dos horários dos jogos do Guarani, as 4 primeiras rodadas que foram desmembradas, né? Guarani, Botafogo, ou melhor, Botafogo e Guarani estava nesse pacote, né? O jogo estava marcado previamente para sábado às 9 da noite, no dia 11 de maio. Agora foi mudado, né? O Guarani vai jogar no sábado, mas na parte da tarde. Mas contra o Santos, por exemplo, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Então, principalmente também nos jogos no Brinco de Ouro, né? Ou neste jogo no Brinco de Ouro, contra a Chapecoense, sexta-feira às 9 da noite. Só fazendo um parênteses, uma correção, é Guarani e Botafogo no Brinco, tá? Não é no Santa Cruz. Então, previamente marcado para as 9, passou agora para 5 da tarde, né? Se eu não estiver enganado, pelo menos é um horário mais adequado. Mas este jogo contra a Chape, pegando carona também neste calendário absurdo, o time joga na segunda e na sexta, tem que estar em campo, alguns torcedores se queixaram aí, talvez, essa, vou dizer inoperância, mas uma falta de representatividade nos bastidores. Não sei se tem a ver, né, Cabela, se a diretoria consegue ter alguma interferência, mas alguns torcedores reclamaram disso. Que saudade de alguns anos, talvez décadas atrás, quando o Campeonato Brasileiro, todos os jogos aconteciam às 4 da tarde do domingo. E só.
e só, mais nada. Tudo bem que hoje é uma outra época, um outro momento, uma maneira diferente de se ver o futebol, que se tornou um entretenimento que pode ser utilizado todos os dias, mas tem que pensar um pouquinho também no atleta que entra em campo, essa proximidade de jogos, então isso pode atrapalhar a preparação. Por falar em preparação, meu caro Antônio Lupe, o Guarani se preparou durante a semana e todos imaginavam que vinha programado para o jogo como titular hoje o atacante. Nas redes sociais, a forma feliz, não só ele, mas também toda a família, deixou o torcedor do Guarani motivado com a presença do Paraíso. É atacante, é camisa 9, mas hoje fica no banco. Fica à disposição do técnico Claudinei Oliveira. O Caio Dantas é o centroavante da equipe titular. Aliás, rapidinho, o Guarani de Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, no ataque, Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton, o time que começa o jogo contra a Chape, Cabela. Legal, legal. E o Paraíso fala do Caio Dantas, que ele acompanha o Caio Dantas, que vão jogar juntos, se deram oportunidade para jogar juntos dentro do gramado. Meu caro Carlão de Freitas, e quando o cara acompanha, ele sabe como que o companheiro joga. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é ótimo. Aliás, boa contratação do Guarani. Chega ainda para buscar o espaço, só que é um jogador de 21 anos, né? Na gíria do futebol a gente fala, está com fome, né? Vem para brigar, vem para ajudar. E na Portuguesa era considerado uma joia. E o Guarani foi lá e fez um investimento no atleta. Eu creio que ele vai ser útil na Série B do Campeonato Brasileiro. Mostra também que é antenado com relação às coisas do Guarani. Estudou muito o que falaram até na entrevista coletiva. E isso é importante, sim, nos dias de hoje. E falou sobre o Caio Dantas, né? Caio Dantas que é sinônimo de Série B. E por falar em Caio Dantas, nós falávamos da partida ruim, da estreia complicada que o Guarani teve em Goiânia. O Caio Dantas foi algo positivo. Gostei do Caio Dantas, a postura dele, aguerrida, jogador brigador, chato no bom sentido, arrematou em gol, orientou os companheiros, participou, brigou, deu assistência. Foi uma das poucas coisas boas que o Guarani apresentou lá em Goiânia. E hoje a gente espera que o Caio Dantas mantenha o ritmo, só que os companheiros estejam à altura dele, né? O Guarani vencer a Chapecoense. Pois é, por falar em Caio Dantas, Lupe, você falou com ele também, é isso? Sim, o Caio Dantas. E esse vai de titular no ataque do Bugre. Ele falou a respeito do comportamento e como se sentiu em campo na estreia contra o Vila e projetou o duelo de daqui a pouquinho contra a Chapecoense aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cara, me senti muito bem. Como o grupo me recebeu muito bem aqui, eu me senti muito à vontade. Desde o primeiro momento aqui que eu pisei aqui no Brinco, eu senti uma sensação muito boa e isso me fez com que eu me sentisse leve para entrar em campo vestindo essa camisa. Enfim, claro que o resultado não foi o que a gente queria, porque a gente foi lá para buscar a vitória, mas enfim, não foi possível, mas creio que aqui no Brinco aqui a gente vai fazer de tudo aí para conquistar os 3 pontos. Bom, acredito que ele tenha a melhor estratégia possível para a gente enfrentar o nosso próximo adversário. Conhece o grupo lá, acredito eu que ele conhece, né? Estava lá recentemente. Enfim, estamos descansando bem, né? Agora vamos para campo aí ver o que ele tem para passar para a gente estar bem pro jogo de amanhã. Cara, estou bem ansioso assim para estar vestindo essa camisa aqui dentro de casa. Enfim, mais ansioso ainda para conquistar a vitória. Pensamento muito positivo para a gente fazer um grande trabalho. Esse é o Caio Dantas, que já disputou a 5ª Série B, né, do Caio Dantas. Jogador que tem o faro do gol, já foi artilheiro pelo Sampaio Correia. Ano passado no Vila, com o Claudinei Oliveira, também foi destaque. Fez muitos gols pelo Vila Nova e agora busca aí o primeiro gol com a camisa do Guarani nessa primeira partida em casa. E um detalhe importante que o Caio acabou falando e que a gente comentou pouco por enquanto, nessa mudança, né, de treinadores. O Claudinei, ele chegou no Guarani para substituir Humberto Louser, que chegou na Chapecoense para substituir o Claudinei Oliveira. É uma confusão tremenda, mas é melhor não entender do que tentar explicar, viu, Cabela? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa troca-troca de treinadores é bom a gente não tentar entender que não vai dar certo. Mas em relação ao Caio Dantas, meu caro Carlão de Freitas, todas as vezes que eu transmiti jogo dos times de Campinas, seja Guarani ou Ponte Preta,
que jogava contra o Caio Dantas, eu pensava comigo, que cara chato esse centroavante Caio Dantas, não? Você leu meus pensamentos. Eu vou tentar puxar aqui pela memória, pelo Sampaio Correia, eu acho que eu trabalhei em jogo do Caio Dantas contra equipes de Campinas, ele guardou, e pelo Náutico. Pelo Náutico ele fez gols contra o Guarani, ele acabou marcando o gol também. A gente espera que ele repita isso agora com a camisa nossa aqui, né? Aqui jogando pelo Guarani, que ele possa contribuir nesta campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. É um cara que cheira gol. É um cara que ano passado foi bem no Vila Nova, no Vitória não teve tantas oportunidades, mas ele despertou interesse num clube de Série A. Infelizmente para ele não deu certo, mas ele chega aqui no Guarani com status de titular e com status de protagonismo. E a gente espera que assim seja. É verdade que os amigos da imprensa que cobrem os adversários, os times de Campinas, têm o mesmo pensamento. Que cara chato esse Caio Dantas, hein? São 8 horas mais 30 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola rola às 9 da noite para Guarani e Chapecoense. Nesse momento fazer o trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O gramado do Brinco está um pouquinho diferente, né? Que estava no Campeonato Paulista, principalmente no final do Campeonato da Série B do ano passado. Está com algumas manchas no meio do gramado, um pouco mais verde de um lado, menos verde do outro ali. Eu conversei com algumas pessoas que falam de gramado, né? E esse tipo de mancha que tem, Lupe, eles costumam dizer que é praga na grama. Não sei se alguém comentou alguma coisa aí nos bastidores do Guarani, mas é uma praga que tem, que cresce um pouco mais de grama num lugar do que em outro, fica a cor diferente do que em outro lugar. Não sei se você tem essa informação aí, Lupe. Cabela. Você não entende nada de grama? Não entendo. Tá bom. Eu vou ficar devendo essa, mas assim, confio na sua informação. Tá certo então, tá certo. Falamos com o Caio Dantas, falamos também com o Paraíso. Vamos falar com o Humberto Louser, meu caro Antônio Lupe. É o técnico da Chapecoense que conhece bem o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E Humberto Louser, que vem motivado após a vitória da Chape por 3-1 em cima do Ituano, projetou esse duelo contra o seu ex-clube. É a única certeza que a gente tem, que o jogo será muito mais difícil que aquele que nós enfrentamos aqui. E depois, contra o América Mineiro também. Então, a competição, as equipes vão se conhecendo, vão se estudando. É uma competição muito mais difícil que foi dos anos anteriores. A gente conseguiu fazer esse mapeamento também das equipes, já falamos em outra oportunidade isso. Então, a expectativa é que a gente possa ir para campo, levar aquilo que nós traçamos como estratégia, como planejamento, que mais uma vez consigamos aí performar, que é isso que de fato irá nos aproximar do nosso objetivo, que é a vitória. Professor Humberto Louser, que escalou a Chapecoense com Cavicchioli, ex-Guarani, JP Galvão, Doma, Bruno Leonardo, Mancha, Foguinho, Carvalheira e Giovanni Augusto. Ih, rapaz. Thomas ou Tomás, aí a gente define na transmissão, Marcinho e Mário Sérgio. Muito bem, Tomás. Ok? Tá definido, Tomás. Combinado. 8 horas e 32 minutinhos, a gente vai fazer o intervalo, volta daqui a pouquinho aqui com o futebol da Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Chapecoense. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Sou Edna Martins, presidente estadual do PSDB Mulher. Faz parte da história do PSDB o respeito aos direitos e conquistas da democracia. Os direitos da mulher são fundamentais e faz parte do nosso DNA também o equilíbrio que combate o radicalismo de um lado e de outro e que não leva a nada de bom.
Venha para o PSDB e nos ajude a fazer um país melhor. Nossa história explica tudo. PSDB. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Chapecoense. Enquanto a bola não rola. Pois é, enquanto a bola não rola, 20 horas e 34 minutinhos, enquanto a bola não rola aqui no Brinco de Ouro, a gente tem informação da bola rolando em outros jogos. São 3 jogos em andamento nesse momento, é isso, meu caro Fábio Scheibe? Bola rolando pela segunda rodada da Série B, exatamente, Cabela. 3 jogos em andamento, o Ituano segue perdendo para o Operário no Novelli Júnior em Itu, 1-0 para o time paranaense. O Sport está vencendo o Vila Nova por 2-0 lá em Pernambuco. E no primeiro tempo, Avaí e Santos empatam por 0-0 na ressacada, 34 minutos do primeiro tempo lá em Florianópolis. Muito bem, esse final de semana também tem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já é a 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou dar uma passadinha nos jogos deste final de semana, os jogos começam amanhã e terminam só na segunda, meu caro Fábio Scheibe. Exatamente, são 3 jogos amanhã pela 4ª rodada da Série A, com o Vasco encarando o Criciúma às 4 horas da tarde em São Januário, o Vasco recebendo o time catarinense. Amanhã às 6h30 da noite lá em Cuiabá, o Cuiabá encara o Atlético Mineiro. E às 9 horas da noite tem Bahia e Grêmio. No domingo, às 11 da manhã, um clássico no Rio de Janeiro. No Maracanã, Flamengo e Botafogo se enfrentam. Às 4 da tarde, o Cruzeiro encara o Vitória. Mesmo horário de Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Às 6h30, o Fortaleza encara o Red Bull Bragantino. E o Juventude faz um duelo lá do Sul contra o Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Paranaense às 6h30 da noite. E no domingo ainda às 8 horas da noite, isso mesmo, domingo 8 horas da noite no Beira-Rio, o Internacional encara o Atlético Goianiense. A 4ª rodada da Série A se encerra na segunda-feira com um clássico paulista, o Choque Rei. O São Paulo recebendo o Palmeiras no Morumbis às 8 horas da noite. Meu Deus, bom, já teve jogo até 9h30 da noite de domingão, né? Meu Deus do céu. Muito bem, são 20 horas mais 36 minutinhos. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a bola rola. Daqui 24 minutos a bola vai rolar para Guarani e Chapecoense pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode participar através do nosso WhatsApp, o 991869070 é o nosso WhatsApp para você participar, mandar aquele recado bem bacana, participando com a gente. Se for áudio, melhor ainda, porque eu sou o somzão, o som da sua voz vai no somzão da CBN Campinas. E tem mensagem aqui, viu, Cabelão? Opa, então vamos lá então, Fábio Scheibe, já emenda a mensagem aí. A Jéssica Lima fala que o Bugrão vai ganhar por 3-1 hoje, ela está em Sumaré. Jéssica Lima mandando uma boa transmissão a todos, muito obrigado, Jéssica. O Carlos Nascimento diz que hoje o Guarani empata apenas contra a Chapecoense e ele gostou da referência do Carlão, falando que vai ser um duelo indígena, né? A gente trouxe duelo de tribos aí entre Guarani e Chapecoense. Pelo YouTube, tem gente participando no YouTube também. O Bruno Henrique fala que vai ser 3-1 pro Guarani também. O pessoal tá confiante aqui, esperando a sua narração e você fazer ziriguidum pro Bugrão, viu, Cabelá? Tomara que eu faça vários ziriguiduns para o Bugrão nesta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola, como eu disse, 9 da noite, daqui a pouquinho. Falamos muito de novos jogadores, né, meu caro Antônio Lupe? Uma penca de novos jogadores chegaram depois do Campeonato Paulista no Guarani. Quem trabalhou bastante foi o Danilo Silva, superintendente de futebol, meu caro Lupe. Na verdade, ele chegou como coordenador de futebol, só que com a demissão do Juliano Camargo, que aconteceu em fevereiro, ele assumiu a função, não de forma oficial. Quer dizer, oficial ou não? O Danilo Silva respondeu numa entrevista coletiva que concedeu à imprensa durante a semana. Independente da função, estou aqui para trabalhar, para servir o Guarani e fazer o melhor possível pelo Guarani. Não apareceu assim essa pessoa até então que agradasse a presidência e a diretoria para poder fazer a função, e eu estou seguindo fazendo ela. Hoje, no momento, sim, eu venho fazendo essa função
já que estou à frente, né, nas contratações, no dia a dia com o clube, com os atletas. Então, no momento, sim, eu estou fazendo a função, até se caso tiver a necessidade de vir uma outra pessoa para nos ajudar aqui, sem problema nenhum. A gente vem aqui para trabalhar e fazer, se precisar fazer uma dobradinha em cima para otimizar a situação do Guarani, a gente está disponível para trabalhar. Não vejo, mas se caso isso venha a ser necessário, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Eu não tenho, como eu disse, estou aqui para fazer o trabalho para o Guarani, independente no formato que seja, não tenho ego, não tenho nada disso. Na verdade, estou aqui para fazer o trabalho, o que for necessário para o Guarani. Bom, esse é o Danilo Silva, que chegou como coordenador, mas hoje, então, exerce também o cargo de superintendente de futebol. Ajudou o Conselho de Administração do Guarani nas contratações que foram feitas nessa intertemporada pós-Campeonato Paulista e início de Série B do Campeonato Brasileiro. E, por enquanto, nos bastidores, o trabalho dele tem sido aprovado pelos dirigentes do Bugre, viu, Cabela? A pergunta para o Carlão é a seguinte, cara, se colocar na balança, um sim de um lado, um não do outro. Todas as contratações que vieram, que lado pesa mais, boas ou ruins? Cabelo, é início, né? Eu acho que o Guarani... No papel. Por enquanto ainda não surtiram efeito, né? Talvez o Caio Dantas, sim, foi uma boa contratação. O Luan Dias, a gente fica naquela expectativa, né? A gente bateu na tecla. Será que vai? No momento da contratação, que ele é um bom jogador, a gente sabe, ele já demonstrou isso com a camisa do Água Santa. Um clube de uma proporção menor, um clube organizado sim, mas com uma pressão em relação ao Guarani, né? Não tem nem comparação. Quando o Luan Dias ele sai de Diadema para jogar na Ponte Preta, para jogar no Santos ou para jogar no Goiás, ele não foi bem. E agora ele tem mais uma oportunidade de jogar num grande clube, num clube com pressão. E agora, mais maduro, a gente espera que ele possa apresentar o futebol que o projetou, né, nos tempos de Água Santa. E ele reconhece isso, né? Ele já disse isso, que ele precisa render fora do Água Santa. E chegou a hora, ele tem mais uma oportunidade. Não sei se é a última, cabe a ele aproveitar. Se o Luan Dias render aquilo que a gente espera, se o Caio Dantas permanecer num ritmo positivo, aí sim a gente pode colocar como contratações aprovadas. E outros nomes também. Mas eu cito esses dois que foram os principais jogadores, né? Foram os protagonistas nessa janela de contratações. Por enquanto eu prefiro esperar. Agora, se esses dois jogadores luzirem, se eles aparecerem, se eles renderem, aí a gente pode colocar ali como check, como aprovadas as contratações, principalmente estes dois que chegaram mais badalados. São 8 horas mais 41 minutinhos. Obrigado a você que está ligado, os 99,1 FM, para você que está pelo YouTube, acompanhando a nossa transmissão também via plataforma do YouTube, nesta noite de sexta-feira. Aliás, meu caro Antônio Lupe, o público está deixando a desejar, porque já são faltando 18 minutos para começar o jogo. Pelo menos o visual que eu tenho das sociais e da ferradura, que onde ficam, né, as uniformizadas, pouca gente, né, Lupe? Pouca gente, Cabela, porque o que acontece? No tobogã que fica embaixo das cabines onde vocês estão posicionados, ele não recebe público, porque os camarotes estão em obras. Então, essa parte de baixo, o tobogã inferior, ele foi interditado por conta dessas obras. Então, o torcedor está no tobogã na parte superior, na parte de cima, e aqueles torcedores que tinham ingresso para o tobogã inferior estão acomodados nas vitalícias ou nas cabeceiras, mas realmente o público, por enquanto, não é o do mais interessante para essa estreia em casa do Guarani. Mas também a gente precisa entender, 9 horas da noite, aí fica difícil também, né, Cabela? 9 horas da noite, o clube não tem apresentado bom futebol este ano todo, desde o Campeonato Paulista. No primeiro jogo não foi muito legal, segunda etapa lá contra o Vila Nova. Isso pesa muito na hora do cara botar a mão no bolso e gastar dinheiro com ingresso para vestir o jogo, né, Carol? E não é só ingresso. Estacionamento, é um ranguinho, uma cervejinha, um guaranazinho, fica muito caro, né? Mas eu acho que a não presença do público se deve muito mais à primeira parte da sua explanação, Cabelo. Eu acho que a má campanha, o horário, né? O dia também, né? Tudo bem que Série B, a gente teve que se acostumar, né, com a sexta-feira, mas não é um dia adequado para o futebol. Então acho que esses fatores impedem aí a presença do torcedor bugrino de uma maneira maciça.
como nós acostumamos às sextas-feiras à noite, estamos acostumando às segundas à noite, aos domingos, 18 agora horas. Série A também de segunda, né? Um clássico, né? Normalmente os clássicos aos domingos, às quartas, por exemplo, mas clássicos às segundas-feiras, e na próxima segunda teremos o Choque Rei. Pois é. Faltando 16 minutos para as 9 horas da noite, meu caro Antônio Lupe. As equipes estão definidas, meu caro Lupe? As equipes estão definidas, prontas e escaladas. O Guarani está escalado pelo técnico Claudinei Oliveira, que veio da Chapecoense. A Chapecoense está escalada e definida pelo Humberto Louser, que começou o trabalho em Chapecó depois de desenvolver um trabalho no Guarani. Confusão danada, mas os times estão escalados. Muito bem, as equipes estão escaladas, então vamos escalar as equipes aqui no futebol da Globo CBN a partir de agora, no sonsaço da CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Pronto e escalado. O Guarani entra em campo para enfrentar a Chapecoense com camisa número 31. No gol, Douglas Borges. Na lateral direita, com a camisa número 13, o capitão Diogo Mateus. Na zaga, com a 4, Raigan. E com a camisa de número 12, Lucas Adel. Na lateral esquerda, com a 17, Jefferson. O meio-campo do Guarani é formado pelo camisa número 14, Camacho. 18, Matheus Bueno. E com a camisa de número 10, Luan Dias. No ataque, 20, Reinaldo, 99, Caio Dantas e com a 30, Ayrton. Repetindo a escalação do Guarani. 31, Douglas Borges, 13, Diogo Mateus, 4, Ryan, 12, Lucas Adel, 17, Jefferson. 14, Camacho, 18, Matheus Bueno, 10, Luan Dias. Na frente, 20, Reinaldo, 99, Caio Dantas, 30, Ayrton. No banco, à disposição de Claudinei Oliveira, 22, Álvaro, 3, Léo Santos, meia dúzia, Kaique, 7, Lucas Paraíso, 8, Marlon, 19, João Victor, 23, Douglas Bacelar, 26, Rafael Freitas, 27, Vinícius Cauê, 33, Gustavo França, 40, Bruno Oliveira e com a 43, Renier. Futebol Globo CBN. Chapecoense. Eu sou verde que se expande. Entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu é sempre um vencedor. Pronta e escalada, a Chapecoense entra em campo para enfrentar o Guarani com camisa de número 26. No gol, Cavicchioli. Na lateral direita, com a 57, JP Galvão. Na zaga, 3, Doma. 33, Bruno Leonardo. E na esquerda, com a meia dúzia, Mancha. No meio-campo, 35, Foguinho. 99, Carvalheira. E 10, Giovanni Augusto. No ataque, 30, Tomás. 7, Marcinho. E 89, Mário Sérgio. Repetindo a escalação do time Condá. Cavicchioli, 26, JP Galvão. Doma, Bruno Leonardo, Mancha. Foguinho, Carvalheira e Giovanni Augusto. Tomás, Marcinho e Mário Sérgio no banco. À disposição do professor Humberto Louser. 1, Gabriel Gasparotto. 28, Abrão. 23, Kelvin. 98, Mailton. 79, Marcelinho. 31, Tarek. 8, Marlone. 11, Rômulo. E 77, Walterson. Futebol Globo CBN. A arbitragem do jogo. No estado do Tocantins, apita o duelo entre Guarani e Chapecoense. Marco Souza, simples, curto e rápido. Marco Souza, do Tocantins, é o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é o Fábio Pereira, também do estado do Tocantins.
O assistente 2 é o Fabiano da Silva Ramires, ele é do Espírito Santo. E no VAR, no árbitro de vídeo, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que é filho do seu Gilberto Rodrigues Castro, ele é do estado de Pernambuco. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, as escalações, toda a ficha técnica passada aqui para o torcedor que está acompanhando, o ouvinte do Futebol Globo CBN, quem está acompanhando pelo YouTube também, tudo definido, tudo escalado, toda a ficha técnica. Eu só não consegui anotar o camisa 28 da Chapecoense, eu não entendi muito bem como você falou, ô Lupe. 28? Tá no banco? É. Ah, peraí. Abraão! Ah. E é com H, né? É com H. 11 minutinhos para as 9 horas da noite. Daqui a pouquinho a bola rola. 9 da noite, hein? 11 minutinhos para as 9 da noite. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Guarani e Chapecoense. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, antes de eu chamar o Carlão com o comentário do jogo, quero voltar com o Fábio Scheibe. Os jogos dessa noite, Fábio Scheibe. No finalzinho, 2 partidas no finalzinho, aos 46 minutos no Novelli Júnior, segue o Ituano perdendo para o Operário por 1-0. E lá na Arena Pernambuco, lá no Recife, 44 minutos do segundo tempo, segue Sport 2, Vila Nova 0. O outro jogo da noite, o Avaí vai empatando com o Santos por 0-0, intervalo de jogo lá na Ressacada, em Florianópolis. Muito bem, agora sim, o comentário do jogo. O comentário do jogo. Meu caro Carlão de Freitas, ficha técnica já definida, já sabíamos inclusive os jogadores, mas agora todo definido, todo oficializado. E o torcedor do Guarani que está aqui no Brinco de Ouro e aquele que está acompanhando com o som da CBN. O que espera desse Guarani para essa noite aqui no Brinco? Cabela, em primeiro lugar, aquilo que nós discutíamos anteriormente, a mudança de postura. Principalmente em relação ao segundo tempo, que o Guarani ficou devendo demais. O Guarani foi uma equipe inerte. E a inércia não combina com Série B de Campeonato Brasileiro. Tem que ser um Guarani com atitude, um Guarani com protagonismo para vencer o jogo. E é um jogo em que o Guarani necessita da vitória, embora o adversário seja forte. Talvez hoje ainda não, mas pode ser um candidato ao acesso. A Chapecoense tem algumas individualidades que podem desequilibrar nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Guarani não tem nada a ver com isso. O Guarani precisa resolver a vida dele aqui no Brinco, tomar a postura agressiva logo nos primeiros minutos, os protagonistas assumirem a responsabilidade, casos de Luan Dias e Caio Dantas, os alas também, Diogo Matheus e Jefferson, que serão figuras importantes no jogo, até pelo fato do Caio Dantas ser um definidor. O Guarani vai precisar desta jogada pelos lados. E outra coisa, o meio-campo bugrino lá em Goiânia foi muito mal, principalmente a parte defensiva. Recuou demais, permitiu que o Vila Nova arriscasse de longa distância, permitiu que o Vila Nova alugasse o meio-campo. E se tiver esta postura aqui contra a Chapecoense, o Guarani corre riscos. Então, logo no início, já impor um ritmo, já ter uma marcação adiantada, tomar essa iniciativa do jogo para que o Guarani possa fazer o primeiro gol o mais rápido possível e dar uma tranquilizada, aumentar a confiança e ter aí um desenvolvimento tranquilo de partida. Só que, do outro lado, tem uma Chapecoense empolgada, uma Chapecoense confiante que venceu com autoridade o Ituano. Eu falava das individualidades da Chape, a começar pelo 10, o Giovanni Augusto, que é um jogador, embora veterano, mas a qualquer momento ele pode aparecer, ele pode decidir um jogo. Foi assim no último duelo contra o próprio Guarani, vestindo a camisa da Portuguesa. E o Tomás é aquele que jogou na Ponte, revelado pelo Flamengo, é um jogador também que tem muita identificação com a Chape. Tomar cuidado com o Mário Sérgio, que entra como substituto do Perrotti, que é o matador, que é o artilheiro, mas o Mário Sérgio correspondeu também na ausência do Perrotti no último sábado lá na Arena Condá, ao marcar gol, ao ser decisivo, então tem que tomar muito cuidado. Um duelo super equilibrado, acho que a Chapecoense entra em campo até mais confiante que o Guarani, mas isso tem que ficar em segundo plano. O Guarani tem que jogar, se impor, conquistar a vitória e dar uma respirada aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo segunda rodada, o jogo vale tanto quanto o jogo da 38ª rodada. É jogo decisivo e o Guarani tem que saber disso e se impor para conquistar os 3 pontos. Cabela! O Carlão, só aproveitando, daqui a pouquinho vamos ter a execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro, mas antes ainda, rapidamente,
Nós vimos, você citou inclusive, o setor defensivo do Guarani foi muito mal contra o Vila. E a gente sabe que o Humberto Loser, ele gosta de velocidade pelas alas. Ele tem Marcinho e Tomás. Se não são velocistas, são rápidos pelo menos. E deve usar desse artifício para cima do Guarani. Tem que tomar cuidado por aí. Cabela, tendência de jogo, é uma Chapecoense jogando atrás da linha da bola, jogando com o bloco baixo. E o Humberto gosta disso, como você disse. O bom momento do Guarani no Campeonato Paulista, ele tem a ver com isso, que foi o Humberto contra o Ituano, né? Aquela vitória por 3-0, né? Lá no Novelli Júnior, que aquele esquema deu muito certo aquele dia. E o Humberto gosta disso. Esta vai ser a tendência. Uma Chapecoense jogando um pouco mais retraída, mas saindo rápido com Giovanni Augusto na armação e a velocidade pelos lados do campo. E o Guarani vai estar exposto, né? Naturalmente, porque deve tomar a iniciativa. Ouviremos agora. Muito bem, são 20 horas mais 54 minutinhos. Vamos ter aí a execução do hino nacional brasileiro. Da importante execução do hino nacional brasileiro, a bola rola daqui a pouquinho, mais 4 minutos e a bola rola para Guarani e Chapecoense. Segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, jogão que você vai acompanhar aqui no Sonzão da CBN Campinas. E a segunda rodada que já começou, o Fábio Chaib estava trazendo as informações do finalzinho dos jogos. Quero saber se já acabaram os jogos e de todos os demais jogos dessa rodada, meu caro Fábio Chaib. No Novelli Júnior, faltando 1 minuto para o encerramento da partida, o juiz deu 9 minutos de acréscimos, estamos com 53 agora e o Ituano segue perdendo para o Operário por 1-0. O Sport segue batendo o Vila Nova por 2-0. Finalzinho de jogo também lá na Arena Pernambuco. Intervalo de jogo para Avaí e Santos, 0-0 na ressacada. Amanhã tem CRB e Amazonas, Paysandu e Botafogo de Ribeirão, e o América Mineiro recebe o Novo Horizontino. No domingo tem Curitiba e Brusque, Goiás e Ponte Preta, e na segunda-feira, fechando a segunda rodada, o Mirassol recebe o Ceará às 7h30 da noite, lá no Municipal de Mirassol. Imagem interessante agora que nós vimos daqui da cabine, né? Porque todos os jogadores da Chapecoense foram lá cumprimentar o Claudinei Oliveira, que até 2 meses atrás estava lá na Chape. Mesma coisa que os jogadores do Guarani, que foram lá cumprimentar o Humberto Louso, que há 2 meses atrás estava aqui. É aquela troca-troca que a gente não quer entender, que o Lupe citou agora há pouco. Isso é legal no futebol, né? Sinal que os treinadores, apesar do trabalho não ter dado frutos, foi bom para com os atletas, né? Ah, sem dúvida, né? A gente conhece o Claudinei, estamos tendo o prazer de conhecê-lo agora, mas o Humberto é um cara nosso aqui, né? É um jundiaiense, mas com raízes também em Campinas, pelos trabalhos feitos no Guarani, como jogador, como treinador. É um cara boa praça, um treinador, um profissional super competente e deixou marcas positivas aqui no Guarani e por isso os jogadores foram lá cumprimentá-lo. Cabela. Pois não, Lupe. E só um detalhe, estava conversando agora aqui com um companheiro nosso, trabalha no mesmo grupo, torcedor do Bugre, está aqui nas vitalícias, mas ele trouxe uma informação importante.
gigante. A fila para entrar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, questão facial, apenas uma catraca funcionando. Naquele momento que você tinha me perguntado sobre o público, era bem ruim, para te falar a verdade. Só que agora melhorou e melhorou bastante. Não sei se as catracas foram colocadas à disposição, ou seja, mais catracas, ou se o pessoal deixou a questão do reconhecimento facial para outro dia e acelerou a entrada dos torcedores. Mas no tobogã, parte superior, que é onde está aberta, o público melhorou de forma interessante, Cabela. Tem gol, Cabelão. Essa história. Antes do gol, o gol, Fábio Scheibe, diz aí. Tem gol, Ronald marca o segundo do Operário, é o fim de jogo na Novelli Júnior, situação complicada do Ituano, mesmo no começo da Série B. 2-0 final de jogo, mesmo placar de Sport Vila Nova, que também acabou de encerrar lá em Pernambuco. 2 para o Sport, 0 para o Vila Nova. Intervalo de jogo, Avaí e Santos, 0-0. Pois é, e aqui a gente estava falando da entrada do público, né? Até quando a gente vai escutar falar que só tem uma catraca, ou só 2 catracas, ou tem pouquíssimas catracas quando tem um público muito grande para vir para o estádio? Quando será que a gente vai conseguir, hein, Carlão, falar assim, poxa vida, não tem fila? Tudo bem que o torcedor também é teimoso e chega em cima da hora, tem esse detalhe também, tá? Não vamos tirar isso do torcedor. Mas, poxa vida, se tem só uma catraca, aí também não dá, né? E outra, né? Estamos em situação assim, temos que ter fluxo, né? Portas, portarias, portões, né? Para ter um acesso mais rápido. Me parece que tem esse reconhecimento facial nas vitalícias, pode ser também um complicador, mas é questão de disciplina, né? Principalmente por parte da organização. O torcedor tem uma certa culpa, sim, mas eu acho que a organização precisa dar um conforto para o torcedor que é cliente. O jogo vai começar às 9, o torcedor pode chegar 1 para as 9. Você tem que estar apto para recebê-lo. Concordo. Muito bem, 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar, você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Saída de bola ali com 89, o Mário Sérgio da equipe da Chape. Guarani todo de verde, a Chape toda de branco. O Guarani vai defender o gol do placar. Nesse primeiro tempo, a Chapecoense defende o gol da entrada principal aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Tá tudo pronto por conta do senhor Marcos Souza, o árbitro que comanda a partida, que está de camisa e meias vermelhas, calção preto, o árbitro dessa noite. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Chapecoense. Futebol, vamos CBN. Já tenta passar jogando a equipe da Chape. Bola foi para fora, o arremesso é manual para a equipe do Bugre. Lá pela direita que chega o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Ele joga no campo de ataque. O lançamento foi feito ali para o Luan Dias. Faz o domínio, protege, tenta a finta. Foi tocado por baixo, recebe falta. O jogo está parado. A primeira falta do jogo com 20 segundos deste primeiro tempo. O Luan Dias já tomou um totozinho ali. Sai mancando, mas está tudo bem com ele. Sai tocando a bola na cobrança da falta pela equipe do Bugre. Bola recuada com o Rayan. Bola com o Lucas Adel aqui pelo lado esquerdo. Já vem levantando a cabeça, buscando alguém para fazer o passe. Prefere o recuo. Mais uma vez com o Rayan lá no sistema defensivo, que já faz o passe lá pela direita. O Camacho vem buscar o jogo para fazer o domínio. Devolve a bola pela esquerda com o Adel. Lucas Adel tá ali com a chuteira reluzente, cor de laranja. Fez o passe esquisito ali pelo meio. Deu de graça. Chegado do Matheus Bueno ali pelo meio, Lucas Adel deu de graça ali pro Mário Sérgio, quase que rouba. Tenta fazer o passe errado de novo. Sai trabalhando a equipe da Chape pelo lado direito. Com o Giovanni Augusto, chega por baixo para fazer a falta o Ayrton. É falta que favorece a equipe da Chapecoense, mas antes do Lupe falar, eu quero ouvir o Carlão. 2 passes do Adel, que foi péssimo no jogo, no primeiro jogo. Rapaz, ele deu um osso pro Matheus Bueno, né? Ele tava pertinho ali. Não sei se ainda a ambientação ao jogo, mas ele deu um passe muito ruim pro Matheus Bueno. Mas esse tipo de ambientação já tem que estar pronta no jogo. Esse tipo aí, viu, Carlão? Meu Deus do céu, rapaz. Vai acabar a equipe do Guarani, tenta sair jogando a pressão da equipe da Chape. Vem aí, Tom Fafrica com ela, recua para começar de novo com o Jefferson. Jefferson, bola recuada, vai lá na linha de fundo, tem marcação para cima dele, gira o corpo perto da canhota, bota para fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Chape. Pelo lado direito tem a Chapecoense, o arremesso manual, 1 minuto e 50 de bola rolando desse primeiro tempo. Quem chega para fazer a cobrança é o JP Galvão. Ele toma a distância ali para fazer o arremesso, joga lá na frente, tentava o Giovanni Augusto, a zaga do Guarani faz o quarto, a primeira, Camacho fica na sombra, toca do lado, Matheus Bueno, rola a bola pela esquerda com Jefferson, ajeita na perna da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento feito para o Ayrton, em profundidade, sai Cavicchioli, fora da área, domina, carrega para dentro da área para ficar com ela e botar ordem na casa da Chape. E o torcedor pega no pé, né, Lupe, do Cavicchioli, do Giovanni Augusto, que são ex-jogadores aqui do Bugre.
Eu fiquei com a sensação que nesse momento de vaia, até por parte do Cavicchioli, que teve pouquíssimas oportunidades aqui no Guarani, mas acho que a torcida queria que o Ayrton desse um abafa mais forte ali no goleiro da Chapecoense, que com tranquilidade colocou a bola dentro da área e fez a defesa. Toca a bola, a equipe da Chape vem para o campo de ataque, Diogo Matheus faz a roubada, toca a bola lá pro Reinaldo, tenta uma finta lá, de efeito, Reinaldo chega por baixo, rasgando a zaga da Chapecoense, dá um bico na bola ali, o Eduardo Doma, bota para fora, arremesso é Manuel, que favorece a equipe, o último toque do Mogrino, o arremesso é para Chape, já cobrado, chega ali Giovanni Augusto, domina, recuando o sistema defensivo com Bruno Leonardo, ele faz o domínio, busca alguém pro passe, o passe é feito pela esquerda, JP Galvão faz o domínio, já toca na frente, Foguinho, que vai chegando ali pelo lado direito para fazer o domínio, bota na frente, busca no campo de ataque, chega por baixo para fazer o corte, Matheus Bueno, joga a bola para fora em arremesso manual para a equipe da Chape, e o árbitro mandou esperar ali, não, já manda fazer a cobrança. Toma distância ali o JP Galvão para fazer a cobrança com as mãos para a equipe da Chapecoense. 0-0 o placar do jogo nesse comecinho de partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. JP Galvão tá aqui, demora, hein? 1 ano e meio. E aí, cobrou, jogou uma melancia ali também, hein? E que é isso, seu juiz? Seu juiz lá em Tocantins, pode isso aí, ó. O cara jogou uma melancia, Carlão. Nos meus tempos de dente de leite, o árbitro... Ai, meu Deus do céu. O árbitro mandaria voltar, pois né? é. Ou reversão, claro. Reversão, olha lá. Vai, JP Galvão, aprendeu agora? Fez o arremesso, joga lá no campo de ataque, Mário Sérgio tenta o domínio, chega a marcação. Nossa! Meu Deus do céu, ali foi um choque ali do Jefferson com JP Galvão, por baixo e por cima. O Jefferson bota a mão no rosto ali, que foi atingido pelo braço do JP Galvão, na colisão que aconteceu ali, viu, Lupi? E é ele que tá caído no gramado, camisa número 17 do Guarani, Jefferson, lateral esquerdo, choque forte, um choque duro, mas aparentemente está tudo bem com ele, levantou ali com a ajuda do Ryan, Jefferson vai colocar a bola em jogo a favor do Bugre. 4 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0, o árbitro mandou esperar, ih, tá tendo revisão do VAR, hein? Mas só para confirmar, acho que não era o JP Galvão não, era alguém do ataque ali, hein? Era o JP Galvão, cabecinha cinza ali, ó, aos 57. Ah, verdade, tem razão, era ele. Era ele, tá? O VAR tá analisando a imagem. Será que logo se tá analisando, porque pode ter expulsão, né, Carlão? É para expulsão. Cara, ele foi acima, né? Foi. Foi acima do tom. Não sei se há necessidade do cartão vermelho, até por ser o início de jogo, mas que ele foi com um tom acima na disputa, ele foi. Continua a análise do VAR. E o árbitro Marcos Souza aguardando a análise do VAR. O arremesso é para a equipe do Guarani. O VAR continua analisando, né? E como sempre tem aquela demora da análise do VAR aqui no futebol brasileiro, né? Estávamos com 4 minutos e meio, já estamos com 5 minutos e 20. Ou seja, quase 1 minuto já para olhar ali se o braço do jogador, o JP Galvão, realmente atingiu e vai pro VAR. Mandou o árbitro analisar, viu, Lupe? JP Galvão, possível expulsão. Ele está indo em direção ao VAR, ao árbitro de vídeo. O que incomoda é essa demora, né, Cabela? Da definição para chamar o árbitro ou não. Demorou aí, vai, 3 a 4 minutos, o árbitro no VAR. Possível expulsão do jogador da Chape. É verdade, comecinho de jogo com 5 minutos e 50 agora, neste momento. O cronômetro está marcando. O árbitro está lá analisando o VAR. E podemos ter expulsão logo no começo de jogo, mas rápida se for, não, Carlão? Eu não sei se... Eu, sinceramente... Eu achei que foi um choque. Eu acho que foi um choque. Ele foi acima, talvez o cartão amarelo caberia tranquilamente, mas acho que não foi por querer, porque a própria reação dos jogadores, do próprio Jefferson, né? O Jefferson reclamou tudo, mas não foi nada assintoso. Eu acho que o cartão vermelho seria uma pena muito pesada, embora ele tenha ido acima do tom. Mas... Cabela. Oi, o telão tá mostrando aqui, o Fábio Chaves fala. Diga, Fábio. Não, acho que é a mesma imagem que vocês estão vendo, ele chegou por baixo na bola, acaba tirando a bola e batendo na perna do defensor do Guarani, e na parte de cima também o cotovelo vai na cara do jogador do Guarani. Vai expulsar. Tá forte mesmo. Tá chamando o jogador. 57, bolso de trás, é vermelho pro JP Galvão. 6 minutos e 50. O JP Galvão jogou 4 minutos só. Aos 4h20 cometeu a falta. Na verdade, não foi nem falta, na verdade, que a bola foi para fora, era arremesso para a equipe do Guarani. Mas o VAR chamou e disse: o cara atingiu de forma desleal no choque com o Jefferson, está fora do jogo. Ou seja, a Chape vai jogar o jogo inteiro, Carlão, com menos um. E aí sim o Guarani pode se aproveitar, de repente é o técnico Claudinei Oliveira. Acho que no primeiro momento ele não vai realizar alguma mudança, colocar mais um jogador de frente, eu acho que não. Vai
estudar um pouco o jogo, o que a Chapecoense vai fazer. Neste instante, acho que o Foguinho está vindo aqui pelo lado direito, para marcar ali o Ayrton, mas é uma possibilidade importante para o Guarani. Claro que a Chapecoense vai se retrair mais ainda. E o Guarani tem que ter alguma chave para furar este bloqueio. Cabelo. Com um a mais fica melhor. Pois não. E só para ajudar o Carlão, assim que ele foi expulso, o JP Galvão da Chapecoense, o Claudinei chamou o Reinaldo, falou alguma coisa para ele e mostrou como se fosse assim, pontas pelos lados do campo. Provavelmente vai aumentar a velocidade pelos lados do campo. Cabelo, dá pra... Toca aí, Cabelo. Olha lá, vem bola para a grande área, lançamento foi feito, o Reinaldo acabou empurrando lá o jogador, tem que deixar. A gente percebeu o Guarani, neste primeiro momento, né, nessa primeira situação com 11-10, ele alongou o campo, né? Ele colocou o Ayrton bem aqui na extremidade e o Reinaldo daquele lado. Pode ser, né? Até para deixar o campo mais largo, para o Guarani ter mais espaço para profundidade, para jogadas de profundidade. E explorar o Foguinho, né? Que está improvisado aqui no setor. Pois é. 8 minutos e 20. Chapecoense jogando com a menos desde os 6 minutos deste primeiro tempo. É falta que favorece a equipe da Chape lá dentro da grande área para o Cavicchioli repor a bola em jogo. Demora uma eternidade. Vamos ver muito disso durante todo o jogo agora. Vem bola para o campo de ataque. Lançamento feito. Giovanni Augusto ele sobe de cabeça, não acha nada. Ela sobra ali pela intermediária com o Tomás. Tomás recua para começar de novo com o Bruno Leonardo. Albicando a bola, joga para o campo de ataque lá dentro, lá atrás. Só tem o Douglas Borges. Ele bota a ordem na casa da equipe do Guarani. Já sai jogando com o Jefferson. Aqui pela esquerda. Faz de domínio na perna canhota. Vem carregando a bola, buscando espaço para chegar do campo de ataque. Ele recua lá no sistema defensivo com o Rayan ali na frente da grande área. Já deu um tapa na bola rapidamente para o Diogo Matheus lá pela direita. Tenta imprimir a velocidade da equipe do Bugre. O Diogo Matheus toca na bola. Luan Dias em primeira. Fez o passe. Recebe de volta. Bota lá na frente. Lançamento foi feito lá na lateral esquerda da equipe da Chape. Faz o quarto. Cortou errado. Sobra de bola com o Guarani. Vem ali pelo meio. Era o Camacho que tentava o passe e não consegue. A zaga faz o corte. Ela sobra com o Mário Sérgio. Já toca na bola. Giovanni Augusto para ficar com ela. Faz a finta bonita. Ali desconcertando. Só que recua para começar de novo lá no sistema defensivo com o Doma. Toca na bola de um lado. Carrega do outro. Bruno Leonardo devolve com o Doma. Aperta a marcação. Luan Dias vai para cima do Doma. Aperta a canhota. Dá o bico da bola. Tira da área. Pois não. Já prepara o microfone ambiente aí, porque daqui a pouco o Giovanni Augusto vai embora, tá? Vai entrar o 79, o Marcelinho. Depois não, agora. Ouve só o frisson. Vambora. O torcedor gosta com a tirada do Giovanni Augusto. Até mesmo porque o Louser já tira o Giovanni Augusto, porque é o jogador com a maior idade dentro de campo. E o time vai ter que correr muito mais, Carlão. Ele abre mão do Giovanni Augusto, que fisicamente não tem tanta força, né? E que com um jogador a menos, ele vai ter que marcar, ele vai ter que transpirar. E o Giovanni Augusto não se encaixa nessa filosofia. Ele coloca um jogador ali para tentar segurar o ímpeto do Guarani. Giovanni Augusto com a 10 vai embora, 79, Marcelinho está no jogo. Também Marcelinho. Arrebenta qualquer estratégia, né? Sim, claro, sem dúvida. Não tem jeito. Ele teria que abrir mão ou do Giovanni Augusto, ou de repente do Mário Sérgio. Mas o Mário Sérgio é um jogador de definição, está na plenitude da forma física. Então, por isso, ele abre mão do Giovanni Augusto. Atrapalha demais, pelo menos a parte ofensiva da Chapecoense. E olhando daqui, o Carlão, olhando, parece que agora o Humberto Lozzi arma a equipe com 3 zagueiros. Pelo menos o visual é esse. Pelo menos o visual é esse. Ficam 3 zagueiros e ele solta o pessoal do meio campo ali. O Foguinho já saiu daquele posicionamento. O menino que entrou agora já assume aqui a lateral direita. Acho que é a primeira linha de... Vamos ver, mas tá 4 aqui, Cabelo. Vamos ver o desenvolvimento aí do que o Humberto pretende com um jogador a menos agora. Luan Dias carrega o guarda para o campo de ataque, não tapa na bola, fez o lançamento lá na ponta direita, muito forte, a bola foi para fora em arremesso manual, que favorece a equipe da Chapecoense. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 11 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, não tivemos futebol ainda, hein? 11 minutos a bola não rolou ainda, de acordo não, tá? Mas 11 e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro, segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Chapecoense também 0 para Chape. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Segundo tempo de jogo, na ressacada, o Avaí segue empatando com o Santos por 0-0. Agora há pouco terminou o Ituano 0, Operário 2. Amanhã tem América Mineiro e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN.
14 passados deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Tem falta para Chapecoense, vai todo mundo para a área, Lupe. Todo mundo para a área, atenção total do goleiro Douglas Borges. É falta pelo lado esquerdo, a zagueirada toda da Chape dentro da área do Bugre. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. É falta para a equipe da Chape, 12-20 deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. É falta para a Chape, tá autorizado, já demora 1 ano e meio, não? Para fazer a cobrança, toda a bola parada, vai ter isso agora, hein? Toda a bola parada. É falta para a Chape, pintou o levantamento, vem bola na segunda trave. Subiu de cabeça ali o Bruno Leonardo, resvalou na bola, mas ela vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo aqui pelo lado esquerdo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Remesso manual cobrado ali pela equipe do Guarani, que vai tocando a bola com o Matheus Bueno no sistema defensivo, protege a bola, devolve pelo lado esquerdo. Jefferson evita a saída, mas dá um bicão, joga para o campo de ataque, vem tentando fazer o domínio. Ayrton, quem sabe de cabeça para fazer o desvio, jogou a bola para fora. Ali pela direita foi o Marcelinho, rola a bola aí o Guarani no sistema defensivo. Depois do arremesso manual cobrado, a bola já chega lá pela direita. Diogo Matheus já faz de domínio lá pela direita, vem carregando a bola para o campo de ataque, levanta a cabeça, busca alguém para o passe, ninguém chega, ninguém se apresenta, recua, começa de novo com o Camacho. Camacho inverte a jogada com o Lucas Adel pelo lado esquerdo. O camisa 12 da equipe do Bugre já vem buscando o campo de ataque. Breca, olha, rola a bola de volta com o Camacho ali no círculo central do campo. Carrega a bola, tá livre de marcação. Camacho encontrou o Diogo Matheus lá pela direita para fazer o domínio. Foi para a finta, foi tocado, é falta nele. O Marcinho chegou por baixo cometendo a falta em cima do Diogo Matheus. É falta para o Bugrão, é lá pela direita, Lupi. E o Marcinho reclama com os companheiros. Fala que não tinha outra alternativa a não ser fazer a falta em cima do jogador do Bugre. Pela direita, falta perigosa. Diogo Matheus está na cobrança. 0-0 no brinco. Aumenta o volume, meu caro torcedor do Guarani, aumenta o volume aí do seu smartphone, do seu radinho, aumenta o volume aí para você acompanhar, porque o Bugrão vem para cima, hein? 14 minutos deste primeiro tempo, é falta para o Guarani lá pela direita, tá autorizado, o Diogo Matheus está na cobrança, vai pro levantamento, vem bola para dentro da grande área, pintou o levantamento, marca do pênalti, sobe, passa por todo mundo. Ninguém chega na bola, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Chape. Fala, Carlão. Ô, Cabela, a gente estava tentando decifrar, né, o enigma, o esquema tático. O Humberto, ele mantém o esquema, né, com 2 linhas de 4 e o Mário Sérgio como o último homem de ataque, né, o cara da definição. Mas quando o Guarani ataca, ou seja, quando a Chapecoense abaixa as linhas, o número 7, né, da Chape, o Marcinho, ele recompõe fazendo um quinto ali, né? Então ele fica com uma primeira linha de 5 jogadores. Vai colocar um ônibus ali. Pois é, pois é. Chega por baixo ali o Rayan, dá o bico da bola, joga pro campo de ataque. Bola passa pelo Reinaldo, vai sobrando lá com o Marcinho, ele já faz o domínio, tem marcação pra cima dele, tenta um tapa na bola, o Camacho faz, agradece o presente para ficar com ela, já faz a ligação com o Lucas Adel. Rola a bola pelo lado esquerdo com o Jefferson. Jefferson já faz o domínio, vai tocando a bola a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, rola a bola do lado com o Matheus Bueno. Devolve lá pela direita com o Camacho, já no campo de ataque, o Guarani toca a bola. Chega Diogo Matheus, rola a bola pela direita, vem pro campo de ataque, vem trabalhando a equipe do Guarani. Diogo Matheus novamente para fazer o domínio, volta a bola ali pela meia, trabalha já do lado esquerdo com o Matheus Bueno, escapa da marcação que chegou para cima dele ali do Tomás, volta a bola pela direita com o Camacho. O Guarani tenta buscar um espaço, toca a bola pela meia. Era a tabelinha, chega a zaga da Chapecoense para fazer o corte, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, vem trabalhando, vem carregando aqui pela Chape, com o Marcinho, domina, lá na frente do Camacho, ele carrega a bola, renta a lateral do campo, faz o break, busca espaço de um lado, de outro, encontra aberto lá pelo lado esquerdo, Mancha, tenta o cruzamento, bateu em cima do jogador do Guarani. E pegou no playground lá, o cara tava sentindo dor lá, viu, Lupe? Ah, mas aí ninguém quer socorrer. Fica um jogando a bucha pro outro, vai você, não, vai você, e ninguém vai. Tem que resolver o problema sozinho. Pois é, lá no banco tá tendo uma conferência lá no banco do Guarani para ver quem vai ajudar lá o Rayan. Complicado lá, hein? Olha o Bugrão, lançamento feito ali pela esquerda, muito forte. Bola para fora, só tiro de meta. Meu caro Fábio Scheibe, tem mensagem chegando aí, Fábio? Tem muita gente participando aqui, vou mandar um abraço pro Valdir Félix, de Cosmópolis. Ele fala, vamos Bugrão, acompanhando a transmissão com a melhor equipe do rádio brasileiro, muito obrigado. Um abraço também pra Regina, a Regina Uecane está acompanhando a transmissão, fala que vai ser 1-0 pro Guarani contra a Chapecoense e tá torcendo pro Timão também ganhar no domingo contra o Fluminense. Pois é, 16 minutos e 40, Carlão. O Guarani tem que acertar passe, né? Tem que acertar passe, é bater justamente nesta tecla. Já é a segunda que o Matheus Bueno faz essa ligação direta aqui para o Ayrton do lado esquerdo e não dá certo. E essa não é a principal jogada. O Guarani tem que ter tranquilidade, numericamente é superior. Essa bola ela tem que passar pelo Luan Dias, que é o organizador, que vai fazer o ataque jogar.
né? O Matheus Bueno ele pode fazer numa situação de emergência, mas armar o time não vai ser com o camisa 18. Então essa bola de criatividade para colocar os atacantes em boas situações tem que passar pelos pés do camisa 10, o Luan Dias. Vem Bugrão pro campo de ataque, trabalha ali com o Matheus Bueno ali pelo círculo central do gramado, de novo vai na distribuição, agora sim Luan Dias, recebeu do lado esquerdo, domina, rola a bola do lado, Ayrton deu um tapa na bola, Jefferson devolveu, Ayrton ficou com ela, faz a finta, bonita finta, carrega, perna direita, prepara a batida de longe, pegou, soltou o Cavicchioli. A bola ia escapulindo ali pro escanteio, ele foi rápido, hein, Lupe? Foi muito rápido, o Cavicchioli tá atento no jogo, o chute de longe, fraco, a bola foi queimando a grama, gramado molhado, e o Cavicchioli em 2 tempos, 3 tempos fez a defesa, primeiro chute a gol do Guarani no jogo. Recupera a bola já a equipe do Guarani, joga a bola ali pela intermediária, defensiva, com o Matheus Bueno, já bota no campo de ataque, Luan Dias recebe bem a direita, botou na frente, lá direito, Reinaldo, recebeu, dominou, encarou a marcação, sassaricou pra lá, pra cá, brecou, devolveu, Diogo Matheus, cruzamento na área, passa por todo mundo, tinham 4 jogadores ao redor ali do Caio Dantas, já toca a bola agora na recuperação, que vem pro campo de ataque, mais uma vez trabalhando o Ayrton, de frente pro gol, bateu pra fora, linha de fundo, só tiro de meta, tem gol, meu caro Fábio Scheibe, informe. É gol do Peixe lá na ressacada em Florianópolis. João Pedro Sherman, lateral, abre o placar para o Santos. Agora Santos 1, Avaí 0, 15 minutos do segundo tempo. 18 minutos e meio de bola rolando aqui deste primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro. E eu tô achando o Guarani que tentando resolver a todo custo ali à frente da área. 2 vezes o Ayrton ficou de frente, tenta bater pro gol. Outros companheiros do lado. E não é assim que as coisas vão acontecer, né, Cabelo? É com organização, com rapidez, porém sem pressa, né? Porque a pressa não adianta nada. O Ayrton deu esse segundo chute desnecessário, poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Acho que cabe um pouco mais de tocar a bola, as ultrapassagens dos laterais. O Diogo Matheus ainda não passou do meio campo, o próprio Jefferson ainda muito tímido. O Guarani vai procurar, precisa ter mais alternativas, não só por dentro, mas pelos lados do campo. 19 passados, primeiro tempo, Matheus Bueno faz o domínio ali pela intermediária, faz o domínio, rola a bola do lado com o Camacho, já recebe, gira o corpo, busca o espaço lá pela direita, Diogo Matheus já vem, atravessa a linha divisória do campo, vem buscando, carregando a equipe do Guarani no campo de ataque, devolve um pouquinho mais atrás ali com o Camacho, Luan Dias devolve, Camacho, rola a bola pela esquerda, quem chega é o zagueirão, o Adel, já faz o domínio pelo meio, quem vem chega pertinho ali pro recebimento, Matheus Bueno abre o braço, busca alguém pro passe, ele encontra o Camacho, aberto pela meia direita, prepara o chute, prefere o toque, Caio Dantas, vai pra tabela que chega por baixo, rasgando, dá um bico na bola, o Mancha. Dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual, que favorece a equipe do Bugre, já cobrado. Mais uma vez, Diogo Matheus já faz domínio, devolve no sistema defensivo para começar de novo a equipe do Bugre. Lado esquerdo, Lucas Adel já dominou, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, a abertura pelo lado esquerdo, Ayrton em cima da linha, quase a bola vai para fora. Faz o domínio, evitou a saída, devolveu ali pela meia com o Matheus Bueno, encontrou Camacho de frente para a grande área, abriu na direita, Matheus Bueno, encarou a marcação do Marcinho, tocou no Reinaldo, correu para receber na linha de fundo, Reinaldo girou o corpo, cruzou na área, Jefferson de cabeça, recuou. Só recuou para o Cavicchioli, o Jefferson, meu caro Lupe. Ele tentou uma jogada com o Ayrton ali pelo lado esquerdo de ataque, só que o cabeceio saiu muito forte, o Ayrton reclamou, mas também não teve tanta culpa. Cavicchioli saiu do gol e fez a defesa. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Aqui Brinco de Ouro, segunda rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani que joga com 1 a mais desde os 6 minutos dessa primeira etapa, nada. Chapecoense, tá jogando com 10. Pois é, também não tem nada. Fábio Scheibe. Central da Bola. Hoje, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid fez 1-0 na Real Sociedad e abriu 14 pontos de diferença na liderança para o vice-colocado, o Barcelona. O Real Madrid pode ser campeão já na próxima rodada, com 4 rodadas de antecedência. Opa! Deixa comigo, tem falta para Chapecoense pela direita, quem chega na cobrança é o Carvalheira. De perto da canhota, foi para a bola, faz o levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo! O Douglas Borges caiu no meio do caminho ali. Se tem alguém para subir, fazer o cabeceio, meu caro Antônio Lupe, um abraço. Aí podia já até fechar a situação, porque o Douglas Borges foi mal demais nessa. Ele ficou naquele vou, não vou. Quando ele foi, já não dava mais. Chapecoense com 1 a menos,
assustou o torcedor do Guarani aqui no Brinco. Ele dá a entender ali que acabou torcendo o tornozelo ali, quando ele tenta voltar e cai sentado no gramado, Carlão. Meu Deus! Olha lá, ele tá... se for um Miguelito ali, né? Mas, ô Cabelo, a gente percebe um Guarani ainda sem confiança no jogo, né? Precisa criar um fato, né? Criar uma oportunidade, assustar, trazer o torcedor para a partida, porque a gente percebe um Guarani ainda com receio de jogar. Será que avisaram os jogadores que estão com um a mais? Precisa avisar eles, né? Olha lá o Guarani, vem pro ataque, lançamento feito, Luan Dias recebe lá na ponta direita, devolve, mais uma vez com o Diogo Matheus, tem marcação pra cima dele, recua com o Rayan, o último homem tá na intermediária ali com o Rayan, rola a bola pela esquerda com o Matheus Bueno, dominou, perto da direita, Foguinho encostou, ele abriu pela esquerda, Jefferson, rola a bola à frente da área, passa por todo mundo. Passa até entre as pernas do árbitro. Foi bem, hein? Foi bem o árbitro, que ele ia tomar a bolada antes do pode, viu, Lupe? Olha o Mugrão, vem com o Camacho, fez a finta, ajeitou, preparou, bola enfiada, caiu Dantas, foi tocado, é pênalti! Pênalti pro Guarani! Linda bola do Camacho, enfiada no meio da área. O Caio Dantas tomou um tranco ali que não tem nem discussão, meu caro Antônio Lupe. Olha, Cabela, foi uma linda jogada do ataque do Guarani. Camacho fez o lançamento para o Caio Dantas, que fez ali o pivô e girou para cima da marcação. O jogador da equipe da Chapecoense, se eu não me engano, Bruno Leonardo, camisa número 33, foi quem deu um toque na coxa do atacante do Guarani. Pênalti para o Bugre. Diogo Matheus está com a bola na mão. O capitão do Guarani é quem vai para a cobrança. Já pega a bola, bota embaixo do sovaco. Para mim, pênalti, Carlão. Claro, pênalti. Pênalti, claro. Aquele fato que nós falávamos, que o Guarani tinha que criar, aconteceu, né? Para trazer a torcida, agora a possibilidade aí do primeiro gol, para o Guarani acalmar um pouco, ganhar confiança, para impor um ritmo, porque até agora o Guarani não conseguiu jogar. Camacho fez uma finta bonita ali à frente da área ali, para poder servir o Caio Dantas depois, né? E agora o Claudinei Oliveira chama os jogadores lá para bater um papo. Acho que ele foi avisar que está com um a mais em campo. Para o Guarani se impor, né? A gente entende o momento, ainda é um momento, né, ruim do Guarani dentro da competição, ainda não se assentou no jogo. Mas quem sabe, a partir deste pênalti, a gente espera que saia o gol, o Guarani possa mudar a postura. Bola já está ali com o Diogo Matheus embaixo do braço para fazer a cobrança da penalidade. O árbitro já vai mandando posicionar ali, não vai ter nem consulta do VAR, nada. Foi muito claro, o pênalti favorecendo a equipe do Guarani. O Diogo Matheus já bota a bola na marca da Calca, Vicchiola está embaixo da trave. É pênalti que favorece a equipe do Bugre. 24 minutos e 50 deste primeiro tempo. É pênalti para o Bugrão, que joga com um a mais desde os 6 minutos do primeiro tempo. Deste primeiro tempo, a expulsão do JP Galvão, hein? Um a mais o Guarani em campo, desde o comecinho do jogo. Tem pênalti para o Bugrão. E o árbitro continua ali, parece que ouvindo o VAR. Se tá, vai no VAR. Chamou o VAR, Lupe. Eu não tive tanta certeza do pênalti, tá? Porque assim, eu não sei se o toque para derrubar o Caio Dantas foi o suficiente. Porque foi com a coxa que o jogador da Chapecoense atinge o Caio Dantas. Lance em revisão, o VAR acha que não foi. Pois é. Cabela. Oi. Os jogadores da Chapecoense estão reclamando de um lance. O lance começou lá na área do Guarani. E eles estão reclamando de uma possível falta também ali com o lance da Chapecoense logo no início da jogada. E agora reprisam o pênalti. Realmente a perna do jogador da Chapecoense não atinge tanto assim o jogador do Guarani, que acabou caindo, né? Vamos ver qual vai ser a decisão do árbitro. Pois é, a gente está vendo aqui no telão também, mas a imagem para nós aqui está muito longe no telão, é difícil a gente ter uma análise mais detalhada. É aquela coisa do lance interpretativo. Se o árbitro achar ou acreditar ou interpretar que o toque não foi suficiente para derrubar o Caio Dantas, não vai ser. Agora, se ele... Num primeiro instante daqui, Cabela, eu achei muito pênalti, né? Da nossa visão. E o Lupe tem uma visão mais privilegiada. Vamos ver, está nas mãos aí do dono do apito. Eu não tive tanta certeza do pênalti, tá? Por isso que eu fiquei na dúvida. E quando o jogador da Chapecoense fez o pênalti, o que me chamou a atenção é que foram 2 ou 3 que reclamaram só do pênalti. E aí você fica com aquela sensação. Ele não deu pênalti. Não deu pênalti. Cancelou a marcação do pênalti. Então, a posse de bola é para a equipe da Chapecoense. 26 minutos e 40. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O pênalti não foi anotado. O árbitro voltou atrás, a bola lá pro Cavicchioli, vai dar a bola ao chão pro Cavicchioli sair jogando lá com a bola para a equipe da Chapecoense. Mas pelo menos o Claudinho Oliveira conseguiu conversar com os jogadores, que foi todo mundo lá, Carlão. Conversou com os jogadores e aquele fato aconteceu. Vamos ver, de repente, mostra que o Guarani tem condições, essa transição que o Camacho fez, essa tabela com o Caio Dantas. Quem sabe a partir de agora o Guarani possa melhorar. Cavicchioli sai jogando errado, dá de graça a bola para a equipe do Guarani. Ayrton na entrada da área, tenta o passe. Ele tentou o passe do lado ali para chegar, parece que era o Reinaldo que chegava ali, meu caro Antônio Lupe. Era o Ayrton, ele tentou o passe, na verdade ele tentou fazer a finta e não conseguiu. Depois de uma falha do Cavicchioli, que jogou a bola nos pés do Caio Dantas, o Guarani perde uma grande oportunidade de abrir o placar no brinco. Falta para a equipe da Chapecoense, Foguinho já faz a cobrança, joga com Mancha. Aberto lá pelo lado esquerdo, o lateral já vem para o campo de ataque, vem carregando, aperta a canhota, breca, devolve lá no sistema defensivo com o Duma. O Duma dá um tapa da bola lá para o Cavicchioli, recua lá na grande área. O Cavicchioli sai jogando ali na meia-lua da grande área. Rola a bola pelo lado direito com o Bruno Leonardo. A torcida pede para o Guarani marcar a pressão de sair de bola da equipe da Chapecoense. Vem para o ataque, lançamento feito, o Ryan sobe de cabeça. A briga pela bola ali pela intermediária do Tomás. Fica caído o árbitro da falta para a Chapecoense ali pela meia direita, é falta para a equipe branca aí, meu caro Antônio Lupe. Em cima do Tomás, a falta foi do Matheus Bueno, camisa número 18, reclama da marcação da falta. A Chapecoense não tem pressa, está com um homem a menos e pelo visto vai jogar a bola dentro da área do Bugre. É falta que favorece a equipe da Chape. Na cobrança ali tem o Tomás, vai chegando o Carvalheira, Rafael Carvalheira tá ali, pega a bola, bota no gramado, sai lá do outro lado, vem para cá também o Marcinho, conversa ali com o Carvalheira, apenas o Ayrton na barreira formada ali por apenas um jogador, só o Ayrton tá ali e o Douglas Borges está lá na pequena área. O Douglas, presta atenção aí, hein? Vai pintar a bola na grande área, levantamento feito, desvio de cabeça! Siriguidu! Gol! Da Chapecoense! A 29 minutos deste primeiro tempo, a Chape abre o placar. Eu falava, atenção aí, meu caro Douglas Borges. Sozinho, lá na segunda trave para fazer o cabeceio e mandar por fundo do gol. Marcinho, para mim, Marcinho, que subiu lá na segunda trave. Não foi o Marcinho, não. 33. O 33 que subiu lá. O Bruno Leonardo fez o cabeceio no cantinho direito do Douglas Borges, estufando a rede, fazendo 1-0. Deu Siriguidum pro Índio Catarinense, meu caro Lupe. O que deixa o torcedor do Guarani chateado foi a distância da falta. Ela foi praticamente no começo da intermediária. Ela viajou toda a área do Guarani, foi lá no segundo pau. E o Bruno Leonardo, zagueiro, teve que se abaixar para fazer o cabeceio e mandar a bola para o fundo da rede. Bruno Leonardo, camisa número 33, marca aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Chape está na frente com 1-, 1-0 para o time catarinense. E tá tendo análise do VAR se houve impedimento ali na cobrança da falta do Bruno Leonardo, autor do gol, né? Continua acontecendo a revisão, é o terceiro VAR. Em 30 minutos, né? Ou seja, o Carlão falou uma coisa aqui em off, não tivemos jogo. Não tivemos jogo. O Guarani arriscou com chutes, acho que ele confirmou o gol lá. Mas não tivemos jogo, a partida muito picada, muito parada. E o Guarani não está sabendo aproveitar a superioridade numérica. A gente percebe um time com medo de jogar, um time sem nenhuma confiança. Mais uma vez eu chamo a atenção para os protagonistas. Cadê o Luan Dias? Cadê? O Caio Dantas ainda cavou um pênalti, o Camacho tenta assumir a responsabilidade, mas é um Guarani sem alternativas. Não consegue jogar pelos lados, o Diogo Matheus sequer aparece, o Jefferson também não ultrapassou a linha do meio-campo. É um Guarani perdido, mesmo com um jogador a mais. E a Chape na dela, se segurando para sair no contragolpe e jogar no erro do Guarani. Esse erro aconteceu na marcação e saiu o gol. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Chapecoense! 1 pra equipe da Chape. Vem Bugrão, bola rolada. Camacho de fora, na trave!
uma pancada, a bola voltou ali pelo meio, sobra de bola de novo, batida em cima da zaga, no bate, rebate, chega por baixo, Bruno Leonardo para fazer o corte, era sobra com Jefferson, devolve bola na grande área, sobe de cabeça, o Mancha para fazer o corte lá dentro, o Guarani vem para cima, vem com fome o Bugre, mais uma vez a sobra de bola lá pela direita, Reinaldo faz a fita, carrega, dá um tapa na bola, Luan Dias, recebeu, dominou, perto da canhota, inverteu a jogada, busca o lado esquerdo de ataque do Guarani, sobe de cabeça para fazer o corte, o Marcelinho, era sobra com o Guarani, o Matheus Bueno dali para fazer o domínio, devolve lá com o Camacho que chutou a bola na trave, no travessão ali, explodiu, tá balançando até agora, sobra de bola lá pela direita, Diogo Matheus, toca a bola, Luan Dias, ajeita a bola, perto da canhota, devolve, bico da grande área com o Camacho, procura alguém para fazer o passe é feito lá na direita, Diogo Matheus, pintou o cruzamento, vem bola na segunda trave, Luan Dias de cabeça, joga pelo meio, vem zagueiro, Matheus Bueno de cabeça para fazer o toque, rola a bola do lado, Luan Dias de volta para ficar com ela, que passe ridículo. Aqui tá 1-0 para Chapecoense, central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. 1-0 é o placar também de Santos e Avaí. O Santos vai vencendo o Avaí na ressacada por 1-0. Mais cedo o Ituano perdeu para o Operário em casa por 2-0 e o Sport também fez 2-0 no Vila Nova, lá em Pernambuco. Futebol Globo CBN. Bola para fora. O arremesso é manual que favorece a equipe da Chapecoense lá pela esquerda. O Mancha está na cobrança, ele joga, faz o arremesso, joga no peito do Diogo Matheus. O árbitro pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita, o Diogo Matheus bota no gramado para fazer a cobrança da falta. Rayan recebe, liga rapidamente. O Matheus Bueno faz o passe pela esquerda com o Jefferson de primeira. O passe é pro Ayrton, recebeu, dominou, sassaricou de um lado, de outro, pintou o cruzamento, segunda trave. Mancha mais uma vez, estava lá para fazer o corte. A bola subiu, desceu, o Ayrton colocou no gramado, devolveu mais atrás com o Adel. Lucas Adel, zagueirão pro outro zagueirão que é o Rayan. Rayan já faz a ligação e o torcedor pega no pé da zaga, hein, do Rayan principalmente, hein. O Rayan toda vez que pega na bola as vaias acontecem. Pois é, rapaz, que coisa. Jefferson, lado esquerdo, fez o domínio, opa, bola rolada feia de novo, mas conseguiu consertar o Matheus Bueno, ajeita a bola na perna direita, devolve a bola com o Rayan, escuta a torcida, ó. Rayan com a bola, torcedor vai, o Rayan, o zagueiro da equipe do Guarani. Camacho recebe, domina, devolve, lado esquerdo, Matheus Bueno. Mais atrás com o Lucas Adel, ajeita na perna da canhota, prepara o chute, prefere o toque do lado, curtinho. Luan Dias para fazer o domínio com o Matheus Bueno, recebe pela meia esquerda, busca alguém para fazer o passe, está toda fechada a Chapecoense. Chega por baixo, rasgando, faz o corte, foguinho, tira o perigo. Mário Sérgio fica com ela na sombra, pediu a falta, o árbitro que não, segue o jogo, vem Guarani, lançamento feito, zaga subiu para fazer o corte. Eu achei falta em cima do Mário Sérgio, viu, Lupe? Eu não. Nossa, tá tudo bem com você? Não, tá bem, mas eu achei que ele foi desarmado primeiro, depois houve o contato. Se não foi o pênalti no Caio Dantas, foi um lance bem semelhante. Pelo menos eu tive essa leitura. E eu confio em você, porque você tá do ladinho aí no gramado, né? Mas pertinho eu não tô confiando em lance. mim nos últimos dias, viu? Não, tá bom. Ô, Cabela, só... É claro que a torcida, ela age pela emoção, né? E o Rayan realmente não passa por um bom momento. Lá em Goiânia foi mal. Hoje também mal na marcação, né? No gol da Chapecoense. Mas acho que as vaias, neste momento, só vai atrapalhar o jogador. Eu acho que a hora que terminar o primeiro tempo, tudo bem, o torcedor pode extravasar. Mas as vaias agora só é arrebento emocional. O Guarani já dá mostras de que está com a confiança lá embaixo. Emocionalmente é um time abalado, é um time que não consegue jogar. Imagine com as vaias, o brinco de ouro inteiro na cabeça do Rayan. Eu acho que vai atrapalhar demais o jogador nestes minutos finais do primeiro tempo. Cabela, pois não. E um detalhe também, essa dupla que joga aqui do lado esquerdo, depois eu concluo. Vem Bugrão, tá com 2 a mais nesse momento. Tem jogador fora de campo, Mário Sérgio sendo atendido, sobra de bola. Matheus Bueno! Bola desviou no Mancha, foi pra fora. Não desviou, não. Não. Foi direto pra fora, então a batida do Matheus Bueno, pra mim, tinha tocado no Mancha. Foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Chapecoense. Fala, Lupe. E o Jefferson e Ayrton, né, que são jogadores que atuam pelo lado esquerdo do campo, pelo Guarani, eles têm um entrosamento, porque jogaram juntos no Atlético Goianiense em 2022, naquele ano que o Atlético quase chegou à final da Sul-Americana e a fases decisivas da Copa do Brasil. Só que, pelo visto, esse entrosamento não está sendo colocado em prática no jogo de hoje. Ficou em Goiânia, pelo jeito. Ficou e não volta mais, pelo visto. Pois é. Vem Diogo Matheus, toca na bola, Reinaldo recebe na ponta direita, vem cruzamento, desvio, bola pra fora.
Escanteio que favorece a equipe do Guarani lá pela direita, Lupe. A tentativa do cruzamento do Reinaldo, a bola explodiu no mancha, meia dúzia. Lateral esquerdo da Chape, a bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio Guarani, Diogo Matheus na bola. Todo mundo na grande área. Já está de volta em campo o Mário Sérgio, tá tudo bem com ele. Escanteio para o Bugrão. Vem Diogo Matheus na cobrança, perna direita, faz o levantamento. Ali no meio da grande área. Cavicchioli subiu para dar um soco na bola, recebe a falta, o árbitro para o jogo. Cavicchioli cai no gramado. E vai fazer o que ali agora, hein, Lupe? Cera. Vai ganhar um tempinho, mas teve ali um contato com o Cavicchioli, ele coloca ali a mão na região da costela e tá tendo algum tipo de confusão ali nas vitalícias. Polícia Militar chegou, tem alguns torcedores tirando ali um outro torcedor. Sei não, hein? O clima não tá bom em campo e também não tá bem na arquibancada, hein? Será que não tem alguém da Chape lá, não? O pessoal da Chape, acho que tá naquele cantinho lá, viu, Lupe? Não, parece que são torcedores do Guarani, viu, Cabelo? É? Parece que são torcedores do Guarani mesmo. Muito bem. 37,5. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Carlão de Freitas, a 4 minutos, quando tem a falta. Olha o Chapecoense. Mário Sérgio tentou de longe ali por cobertura do Douglas Borges, hein? Quando tem ali a falta e a possível expulsão do jogador que depois veio acontecer do JP Galvão, o torcedor já imaginou um sonho na noite de hoje aqui no Brinco de Ouro. De repente esse sonho virou pesadelo. É verdade, um cenário positivo, né? Estava se desenhando e o Guarani não conseguiu aproveitar. Teve até o pênalti, que depois foi desmarcado, mas o Guarani não aproveita, não consegue criar. Encaixotado, né, o esquema da Chapecoense. A primeira linha, em alguns momentos, fica com 6 jogadores. E fica o Foguinho ali, brigando, dando carrinho. O Guarani com a bola, mas inoperante. Né, Matheus Bueno toca para lá, toca para cá, o Camacho. Às vezes arriscar como o Camacho arriscou pode dar bom. Mas ofensivamente o Guarani pouco produziu. Caio Dantas fica ali brigando, mas não pega na bola. Luan Dias não consegue armar. Um primeiro tempo até aqui muito fraco, muito abaixo do Guto. Tem gol na rodada, meu caro Fábio Scheibe, diz aí. É o segundo gol do Peixe lá em Florianópolis. O Santos faz com o atacante Júlio Furque. O argentino, 2 para o Santos, 0 para o Avaí. Já no final do segundo tempo por lá, viu, Cabelar? 39 minutos aqui, é o primeiro tempo, toca a bola a equipe do Bugre na chegada do campo de ataque pela esquerda, o Ayrton, ele recebe, domina, protege a bola, carrega ali na diagonal, devolve com o Matheus Bueno de frente para a grande área, bateu rasteiro para fora. Teve desvio no meio do caminho, a bola foi para fora, escanteio que favorece a equipe do Bugrão, meu caro Lupe. Um pequeno desvio no calcanhar do Bruno Leonardo, autor do gol da Chapecoense, na finalização do Matheus Bueno. A bola se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio, é pelo lado esquerdo, é o Reinaldo que cobra. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. 39 minutos e meio deste primeiro tempo. Reinaldo na cobrança, segundo escanteio do jogo, segundo para a equipe do Bugrão. Reinaldo tá na cobrança, vem bola para a área, preparou o levantamento ali no meio da pequena área, desvio de cabeça para fora do gol. Toque foi feito, a bola foi saindo, o Cavicchioli ficou parado, plantado ali no gramado, só olhando o destino da bola, Lupe. E eu tive a sensação que essa bola foi desviada por alguém da Chapecoense, inclusive. E passou tirando muita tinta do travessão do Cavicchioli, que vai colocar a bola em jogo porque o árbitro marcou o tiro de meta. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 passados desde o primeiro tempo de bola rolando. 40 minutos. Ih, vai amarelar pro Cavicchioli. É isso, né, Lupe? Amarelo pro goleiro da Chapecoense, 26, Matheus Cavicchioli. Pronto, amarelado pro Cavicchioli. Não pode mais fazer cera. Agora não pode mais. Eu dizia 40 passados deste primeiro tempo de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. É a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Chapecoense. 1 pra equipe da Chape. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Amanhã tem abertura a 4ª rodada da Série A do Brasileirão. Vasco e Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro e Bahia e Grêmio. No domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena, o Corinthians com Carlos Miguel no gol no lugar de Cássio enfrenta o Fluminense. Futebol Globo CBN. Vem Bugrão pro campo de ataque. Reinaldo recebe do lado esquerdo. Reinaldo tá aqui do lado esquerdo agora. O Ayrton foi lá na direita. Matheus Bueno faz o domínio. Toca a bola lá pela direita com o Diogo Matheus. Pela meia direita. Preparou o chute. Bateu. Cavicchioli! Espalma o goleiro. Bota pra fora. Escanteio pro Guarani. Uma bomba. Um canhão do Diogo Matheus, Lupe. E teve muito espaço. Mandou um chute forte. A bola desviou no Doma. E Cavicchioli fez uma grande defesa. Tem escanteio. O Guarani é pelo lado direito.
Quem vai para a cobrança é o Diogo Matheus, que finalizou. Diogo Matheus está na cobrança de mais um escanteio que favorece a equipe do Bugrão. É lá pela direita, vem bola para a área. Levantamento feito ali pelo meio, desvio de cabeça. Foi para fora. Houve toque na zaga, outra bola para fora. É outro escanteio, é lá pela direita. Todo mundo da Chape reclama ali com a arbitragem. O Guarani vai lá, cobra rapidinho. Sobra de bola, entrada na área, desvio de cabeça. Tá viva a bola ali pelo meio. Sobra de bola, batida. Espalma, Cavicchioli! Um canhão do Jefferson de fora da área, de sem pulo, espalma o goleiro. Que milagre do goleiro Cavicchioli, Lupe! E quando o Jefferson finalizou, o Gandula pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, vou ter que pegar lá na avenida. Mas não, ela foi em direção ao gol. Defesaça do Cavicchioli e escanteio o Guarani. Cobrado, levantamento na área, desvio, Cavicchioli! Espalma o goleiro de novo. Luan Dias na sobra, devolve. Diogo Matheus lá pela direita, ajeita a bola, linha de fundo, vai para o cruzamento. Bateu em cima do Marcinho, corre para ficar com ela, devolve, Camacho domina, toca do lado. Diogo Matheus fica com ela, bota na linha de fundo. Luan Dias briga lá com o Mancha, a bola foi para fora. É mais um escanteio que favorece o Guarani, lá pela direita. O Bugrão vem para cima com muita fome, Lupe. Mais um escanteio para o Guarani, mais um pelo lado direito. Só que agora troca o batedor. Sai Diogo Matheus, vem Luan Dias na bola. Luan Dias, de perto da canhota, vai para a cobrança, todo mundo lá no meio da área. O auxiliar está mandando esperar o árbitro autorizar. Agora sim, está autorizado. Luan Dias, perto da canhota, no cruzamento de mais um escanteio, vem bola na área, passa por todo mundo, sobrou com o Reinaldo, não consegue o domínio. Vem o zagueirão para dar um pico na bola, tira o perigo, joga para o outro lado. Lá do outro lado, quem sai do gol, Douglas Borges. Goleirão que vem na intermediária, porque o Guarani está todo no ataque. Vem Bugrão, mais uma vez, com o Matheus Bueno. Ajeita a bola na perna direita, rola a bola na perna direita, do outro lado com o Camacho. Faz o domínio, tem marcação para cima dele, ali do Mário Sérgio. Ele fez o passe com o Diogo Matheus, olhou para a área, pintou o cruzamento lá dentro, sobe de cabeça o Doma. Deu um tapa, deu uma cabeçada na bola, tira o perigo, ela sobra com o Adel. Eis o passe, Matheus Bueno, recebe, domina, gira o corpo, devolve ali pela intermediária. Aí no campo, o Ryan é o último jogador, ele está à frente do círculo central do gramado. Já bota o Bugrão lá pela direita, mais uma vez trabalhando, Ayrton devolve com o Diogo Matheus, tenta a tabelinha, chega Marcinho para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora uma batida de longe, foi para fora ali sem perigo nenhum, né, Lupe? Só tiro de meta. Do Matheus Bueno, de fora da área, limpou a marcação, mandou um chute forte. Ela se perdeu pelo lado esquerdo da meta do Cavicchioli, que vai para a cobrança do tiro de meta. Opa, antes do Carlão, eu quero ouvir o Chaibão. Fala, Fábio Chaib, tem mensagem aí? Dando uma moral ao pessoal do YouTube aqui, ô Cabelão, um abraço pra Vânia Santos, tá falando que o Guarani vai ganhar por 3-1. O Marcial de Oliveira Rocha também tá mandando recado por aqui. O Flávio, já no WhatsApp, fala que time fraco, técnico mais fraco ainda. Volta Carpini, diz o Flávio aqui de Campinas. Ô Carlão, foi um bombardeio do Guarani esses últimos 5 minutos. O melhor momento do Guarani no jogo. Se não dá pra entrar na área da Chapecoense através do toque ou das jogadas laterais, tenta nos arremates. E foi assim que o Guarani quase que chegou ao gol. O Camacho num chute um pouco antes e agora o Jefferson. E é uma possibilidade. Camacho chuta bem, Matheus Bueno chuta bem e é uma alternativa. E agora por cima também, o Guarani conseguiu encaixar algumas boas jogadas. O melhor momento do Guarani agora, nos minutos finais. 8. Opa, vamos ser 8 decréscimos, vamos então a 53. Pelo menos se eu não fugir da aula de soma, é isso, né, Lupe? Aí a gente vai naquela, né? Se fosse 10, seria 55, tira 2, 53. Isso, então tá certo a conta, valeu. Tá certo. Obrigado, viu, Lupe, ajudou muito. Valeu. O árbitro deu isso. Pela posse de bola, 78% pro Guarani. E as principais chances aconteceram agora, ou seja, o Guarani ficou com a bola o jogo inteiro e praticamente não criou nada, a não ser nos últimos 5 minutos. E agora o juiz deu escanteio, voltou atrás, cancelou o escanteio, o torcedor pega no pé do Marcos Souza. Vem Bugrão para o campo de ataque, 46, o toque, CBN marcou 46, vem para o ataque mais uma vez a equipe do Guarani, Camacho com ela, rola a bola lá pela direita, se apresenta por ali o Ayrton, encara a marcação, fez o passe de volta, Diogo Matheus lá na linha de fundo, brecou, Mancha, encostou, toca atrás e volta ali com o Ayrton vem carregando a bola na diagonal, deu um tapa mais atrás com o Camacho, o Jefferson pede ali pela intermediária,
grande área, tá livre de marcação, ele já faz o domínio da perna da canhota, rola a bola com o Lucas Adel, o zagueirão que vem de lateral esquerdo aqui na linha de fundo, fez o tapa na bola do lado com o Reinaldo, preparou o cruzamento, bola na área, chega o zagueiro por baixo, Toma, tava lá para dar um bico na bola, joga para o campo de ataque, o Ryan dormiu ali para fazer o domínio, consegue consertar, briga ali para ficar com ela, o jogador da equipe da Chape, acabou caindo e desabando ali, o camisa número 30, o Tomás, que estava por aí brigando pela bola. O torcedor pega no pé do Ryan. Sobra de bola mais uma vez com o Reinaldo. Agora vem para o campo de ataque na ponta canhota. Jefferson chega por baixo para fazer o corte. O Marcelinho faz o corte, joga para fora. Arremexa manual para o Mugrão. Vai se mantendo no campo de ataque. Agora ali, arremexa manual. Mais uma vez ali com o Matheus Bueno. Devolve na linha de fundo. Jefferson chegou para o cruzamento de perna canhota. Joga na grande área no bate-rebate. Sobra pelo meio. Mancha estava lá para fazer o corte. Ela volta mais uma vez com o Lucas Adel. Pressão do Guarani. Vem para cima. 47, vamos a 53, Matheus Bueno, toca a bola ali pela meia, vem buscar o jogo, Reinaldo, faz o domínio, vai carregando, tapa da bola, já encontra o Diogo Matheus pela meia direita, que fez o passe pro Ayrton lá na ponta direita, o Reinaldo está na entrada da grande área, ele vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, foi prensado na hora H, escanteio, é mais um escanteio que favorece a equipe do Guarani, é o 6º no jogo, meu caro Antônio Lupe. E o Marcinho, camisa número 7 da Chapecoense, reclama da marcação do escanteio, porque era ele que estava na jogada, na tentativa do cruzamento do Ayrton, o escanteio já cobrado. Cobrado, Camacho com ela, fora da área, preparou a batida, teve desvio, Cavicchioli. Ele chega para dar um soco na bola, joga para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Pressão do Guarani para cima da Chape, 1-0, tá ganhando a Chapecoense que joga com 1 a menos desde os 4 minutos deste primeiro tempo. Sobra de bola, Ryan, cruzamento na área, chega a zaga para fazer o corte, ela volta com o Reinaldo pelo lado esquerdo, ajeita na perna direita, devolve mais atrás, trabalha com Jefferson, Reinaldo, levantamento das mãos do Cavicchioli. Matheus Cavicchioli, bola recuada na mão do goleiro aí, Lupe. Que sai e pede calma para os companheiros. Cavicchioli, que por enquanto é o personagem da Chapecoense no primeiro tempo, com 2 belas defesas nos primeiros 45 mais 8. Pois é. E hoje é o dia do goleiro, hein? É verdade. Hoje é dia do goleiro. Eu sou goleiro. É? Sim. Só que eu não caio, né? Se a bola for no canto, eu não pulo. Também sou goleiro. Ah, parabéns então pra nós. Parabéns pra nós. Aê! Valeu, hein? Olha o Mugrão, vem bola pro ataque, levantamento feito. Foi a nocaute o Marcinho. Tomou-lhe uma bolada, mas foi no rosto essa, né, Lupe? Foi no rosto e foi forte. Tanto é que quando o Marcinho tomou a bolada no rosto, desabou. O árbitro tá abrindo a contagem ali, o Marcinho tá caído, porque essa não é cera não, tá? O barulho deu pra ouvir aqui do fundo da meta do Cavicchioli. Quase que deu pra ouvir daqui de cima da pancada que deu lá. Cara. Tanto que não é cera que até o banco do Guarani ficou preocupado, eles chamando ali, eles chamaram, né, os médicos da Chapecoense. Verdade, tá tudo bem lá, já levantou, tá tudo certo lá, tá meio zureta, mas tá, bola tá rolando já. Matheus Bueno com ela, deu um tapa aqui pela esquerda com o Lucas Adel, ajeitou na perna da canhota, devolve do Matheus Bueno, de frente pro gol, bateu rasteiro, no bate-rebate, chega por baixo, a zaga para fazer o corte. A bola bateu ali no Doma, resvalou no Caio Dantas e o Mancha deu um bico na bola, tirou da área, hein? Vem Guarani de novo pro ataque. É pela esquerda com Jefferson, faz o domínio, tenta o passe pela meia, o árbitro marcou o impedimento do Jefferson no ataque da equipe do Guarani, Lupe. Impedimento do Jefferson, que olha pro Bandeira com uma cara de poucos amigos, impedimento marcado, 1-0 Chape. O Carlão, o Guarani joga no aperto, no abafa, no sufoco, mas não tem nenhuma jogada pensada. Não, né? nenhuma. Quem precisa pensar até agora não apareceu, que é o Luan Dias, ele não consegue, envolvido ali na marcação também. O jogador que está se sobressaindo é o Camacho, muito em virtude dos chutes de longa distância. O Matheus Bueno tenta também, mas hoje vive uma noite infeliz, principalmente nos passes, e o Guarani está aí. Vai na base do sacrifício, no abafa, uma bola aérea para o Caio Dantas, mas de criatividade, de lucidez, o Guarani não teve nada. Rola a bola Guarani de novo na recuperação. Matheus Bueno tenta o lançamento para o Caio Dantas. Quem chega por baixo é Marcelinho para fazer o corte. A bola sobra lá na grande área com Douglas Borges. Para repor a bola para a equipe do Bugre. Lucas Adel toca do lado. Matheus Bueno com ela. Fez o passe, linha de fundo. Recebeu o Ayrton na ponta esquerda. Tenta a finta por baixo. Chega a marcação. Mais uma vez estava ali o Marcelinho ligadão para fazer o corte. Mas ele chuta a bola para frente. No meio do caminho ela sobra com o Matheus Bueno. Que bota o Guarani ali para o campo de ataque com o Camacho. Rola a bola pela direita com o Ryan. Recebeu, dominou. Abriu com o Diogo Matheus, ele dá o sinal lá, tem ninguém ali, ó, o Luan Dias vai lá, ele puxa pela meia, carrega, breca, agora sim ele fez o passe, Luan Dias tá livre de marcação na perna da canhota, tenta o cruzamento, explodiu em cima do Marcinho,
Bola vai para fora, o arremesso já cobrado. Tem pressa o Guarani. 51. Vamos a 53 nesse primeiro tempo. Sai trabalhando o Luan Dias com ela. Deu um tapa na bola para o Lucas Adel, lado esquerdo, zagueirão, que vem para o campo de ataque, trabalhando o Bugrão. Bola afiada ali pela meia. Trabalha mais uma vez Reinaldo. Devolve. Campo defensivo, campo intermediário do ataque da equipe do Guarani com o Camacho. Abre com o Rayan lá pela direita. Devolve com o Diogo Matheus. Faz o domínio. Marcinho encosta na cobertura. Diogo Matheus ameaça o cruzamento. Prefere o passe para o Camacho à frente da grande área. Inverte a jogada do lado esquerdo. Recebeu Jefferson, perna canhota, vai para o cruzamento. O Caio Dantas recebeu, dominou, bateu, explodiu na zaga, voltou à frente da área com o Camacho, tenta o lançamento, sobe a zaga para fazer o corte. E o Reinaldo ali foi na dividida, fica reclamando de uma falta o jogador da equipe da Chape, mas chega o zagueirão por baixo, dá um bico, joga lá para o campo de ataque. Último giro do ponteiro, Guarani vai tentando um empate ainda neste primeiro tempo, vem para cima, Matheus Bueno para ficar com ela, ali pela meia esquerda, devolve com Camacho, recebeu, dominou, marcação encostou, fez o passe lá do outro lado com Luan Dias, que protege bem a bola, deixa com o Rayan, Rayan toca no Lucas Adel, ajeita a bola na perna canhota, prepara o cruzamento, inverte a jogada lá na ponta direita, lá para o Diogo Matheus. Bateu na canela do Diogo Matheus, foi para fora a bola. Mas aí, Cabela, o que faz a Chapecoense? Ela consegue conter os articuladores do Guarani, o Luan Dias principalmente, que não joga, e essa bola fica com os defensores. Deixar a bola para o Adel construir, vai dar nisso aí. É um jogador que não tem essa qualidade, não tem essa característica. Matheus Bueno errando muitos passes. O Camacho, se não for o chute, não consegue produzir também. Então o Guarani muito mal, sem um pensamento, sem uma lucidez. 53, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. 0 para o Bugrão Sub-Vaias. Chapecoense. 1 para a equipe da Chape. Bruno Leonardo marcou a 29 deste primeiro tempo. Opa! Jogadores vão saindo e a torcida, meu caro Antônio Lupe, tá elogiando muita gente aí do Guarani, viu? O pessoal tá chateado com a postura do Guarani no primeiro tempo. Com um atleta a mais desde os 4 minutos do primeiro tempo, o Guarani sai perdendo para a Chapecoense nesse primeiro tempo, 1-0. O gol marcado pelo Bruno Leonardo, zagueiro, camisa 33, de cabeça. No aquecimento mais forte, 2 meias. Bruno Oliveira, que é uma das caras novas do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro, estava jogando fora do Brasil, passagens por Santos e Vitória, e também o Gustavo França, camisa número 33. Foram os 2 atletas que estavam ali mais intensamente no aquecimento do Guarani. Já jogadores da Chapecoense se reuniram ali no centro do gramado e bem devagar vão deixando ali o campo em direção ao vestiário número 2 do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Chape vence 1-0, Cabela. Pois é. É engraçado que quando o Guarani fica com 1 a menos, eu comentava com o Carlão, e fora do ar aqui nós falamos o seguinte, para você ouvinte que está nos acompanhando: tá perigoso pro Guarani. A gente falava sobre isso, tá perigoso pro Guarani. Em cima disso, o seu destaque do comentário daqui a pouquinho, Carlão. Cabela, o Guarani não teve lucidez, o Guarani não teve organização, o Guarani não teve criatividade. Vamos ver o que o Claudinei Oliveira vai fazer. Tem peças, né? Eu já tentaria Rafael Freitas, que é o cara do 1 contra 1, o próprio Paraíso. Rafael o quê? Rafael Freitas. Ah, aliás, o locutor do estádio, ele disse com ênfase, Rafael Freitas, na hora da escalação, o glorioso Washington Mello. Aliás, boa sorte ao Washington nesta nova empreitada aqui no Guarani Futebol Clube. Ah, pois não. Mas o Rafael Freitas pode ser uma alternativa. Por quê, Cabelo? É o cara do drible. É o cara para tentar furar este bloqueio da Chapecoense, que apesar de estar inferiorizado numericamente, teve um primeiro tempo, tirando os últimos minutos, mas um primeiro tempo de muito conforto no sistema defensivo. Vamos ver qual que é a tática que o Claudinei Oliveira vai usar para tentar mudar o panorama. Acabou. Muito bem. Faltando 4 minutinhos para as 10 horas da noite. Acabou onde, Chaibe? Acabou na ressacada em Florianópolis. É a segunda vitória do Santos na Série B. A segunda vitória por 2-0. O Santos batendo o Avaí por 2-0. Então, 100% neste momento na Série B, o time peixeiro.
Muito bem, vamos para o intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho para falar muito mais sobre como foi esse primeiro tempo, do que pode ser a segunda etapa de, por enquanto, 1 para Chapecoense, nada para a equipe do Guarani. E você que chegou agora, o Guarani, vou falar baixinho aqui só para você, tá? Você que chegou agora, o Guarani está jogando com 1 a mais desde os 4 minutos do primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Chapecoense. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Eu sou Célia Leão, do PSDB de Campinas. Você quer ver o maior estádio de São Paulo ficar pequeno para 2 pessoas? Põe um radical de cada lado. Pronto! Que horror! É briga de torcida organizada, horror mesmo. Só não vê quem não quer. Mas quem quer ver tudo, vai enxergar o PSDB. Um partido que é equilibrado e que sabe administrar por experiência. Nossa história explica tudo. PSDB. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Chapecoense. Muito bem, são 10h01 nesta noite de sexta-feira de futebol, aqui no Futebol da Globo CBN. Meu caro Fábio Scheibe, aqui está 1-0 para a equipe da Chapecoense, que está jogando com 1 a menos e ganhando o jogo para cima do Guarani aqui no Brinco, em pleno Brinco de Ouro. E os demais jogos da rodada, os que já aconteceram e que vem pela frente aí, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Todos os jogos desta sexta-feira, na abertura da segunda rodada, já estão encerrados.
É apenas Guarani e Chapecoense ainda em campo disputando essa partida que está no intervalo. Mais cedo, o Ituano perdeu em casa para o Operário por 2-0. 2-0 foi o placar de Sport e Vila Nova. O Sport batendo Vila Nova por 2-0 lá na Arena Pernambuco. E acabou há pouco. Santos também por 2-0. Até agora, 3 resultados, 2-0. 2-0 para o Santos sobre o Avaí, lá na ressacada. Amanhã tem mais jogos pela Série B nessa segunda rodada. Às 5 horas da tarde, o CRB recebe o Amazonas lá no Rei Pelé. No Mangueirão, mesmo horário, tem Paysandu e Botafogo de Ribeirão. E às 6 horas da noite, o América Mineiro encarando o Novo Horizontino. No domingo, às 4 da tarde, tem Curitiba e Brusque lá no Couto Pereira. E lá na Serrinha, Goiás e Ponte Preta, às 6h30 da noite, total cobertura CBN. Para encerrar a segunda rodada, na segunda-feira, às 7h30 da noite, tem Mirassol e Ceará. Muito bem, tá aí, portanto, toda a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São 22 horas e 3 minutos aqui no Brinco de Ouro. Olha, o torcedor tá meio cabisbaixo aqui no Brinco de Ouro, viu? Tá meio cabisbaixo dessa derrota, o Guarani parcial nesse primeiro tempo por 1-0. O Guarani que joga com 1 a mais desde os 4 minutos desta primeira etapa. O Cabela. E ainda não consegue fazer um golzinho que se quer, né? Fala, Chaibe. Você falou que o torcedor tá cabisbaixo aí no Brinco de Ouro e aqui no WhatsApp também. Esse é o reflexo também. Muita gente criticando a atuação do Guarani. O Thales Tamaran, da Vila Industrial, fala que com esse time a Série C é logo ali, tá feia a coisa pro Bugre, assim como o Alcir Nascimento. Ele tá lá em Catanduva. Torce pro Guarani, tá ouvindo a nossa transmissão aqui, curtindo a transmissão, mas fala que tá desesperado esse ano pro que vai ser o Guarani nessa Série B. Um abraço pro Valdir Félix também, que tá participando e fala que tá complicada a situação, o Guarani tem que se mexer aí, porque vem muita coisa pela frente ainda. Tem muito jogo pela frente, né? Depois desse, mais 36 ainda. Mas quando começa ruim, né, Carlão? O Carlão no comentário do jogo aqui desse primeiro tempo. Quando começa ruim, fica complicado. Vamos ouvir o Carlão. O comentário do jogo. Quando você começa bem e cai no decorrer do campeonato, é mais tranquilo. Porque às vezes a pontuação que você precisa. Sim. Agora, quando você começa mal, sabendo que você tem que chegar em 45, aí é difícil. A perna pesa. É muito ruim, Cabelo. E a perna está pesando aqui. O Guarani com 11-10 em nenhum momento conseguiu se sobressair, a não ser nos minutos finais, mas como você bem salientou, com pouca lucidez, né? Mas na base do desespero, chute de longa distância, bola na área para ver o que acontece, alguns cabeceios aconteceram e o Cavicchioli apareceu, né? E segurou o resultado para a Chapecoense. Agora, jogada tramada, jogada trabalhada, ultrapassagem, triangulação, organização, isso não aconteceu. O Guarani caiu na armadilha da Chapecoense, que em alguns momentos faz uma primeira linha de 6 marcadores, né, e fica ali recuado e marcando a todo instante o time do Guarani. Os principais organizadores da equipe não conseguem jogar, né? Eu cito o Luan Dias, que é o cara que tem que aparecer, que tem que organizar esse jogo, que tem que colocar os atacantes em boas condições. Sem o Luan Dias, essa bola de criação fica com o Camacho e fica com o Matheus Bueno. O Camacho até que teve alguns lampejos, tanto é que o lance do pênalti é ele quem cria, né, com o Caio Dantas, arriscou de longa distância, foi uma das principais figuras do Guarani, aliás, nos primeiros 45 minutos. Já o Matheus Bueno, embora tenha essa qualidade do chute de longa distância, não foi bem, errando muitos passes, errando também muitas finalizações, os laterais ultrapassaram um pouco. Apenas o Diogo Matheus, nos minutos finais, apareceu um pouco mais, com cruzamentos, com finalização. O Jefferson ainda muito tímido. E o Guarani vai ter que ter o quê? O cara do 1 contra 1, o cara do drible, o cara do balanço, para tentar furar esse bloqueio da Chapecoense, para criar algum fato. O que seria esse fato? Um pênalti, uma falta, né? Cavar uma falta, para tentar alguma coisa. Ou propriamente uma jogada individual. E quando você olha para o banco de reservas, o menino Rafael Freitas tem essa condição, apesar de novato, mas tem esse 1 contra 1. O Paraíso com a velocidade pode também ser uma alternativa para o Guarani furar esse bloqueio. Ou seja, criar situações para tentar tirar esse ônibus da Chapecoense do sistema defensivo, Lupi. Bruno Oliveira.
Bruno Oliveira. Aquecimento. Bruno Oliveira. Não seria a minha mudança. Eu já tentaria uma alteração mais ousada, eu já colocaria um atacante para tentar furar o bloqueio. Um atacante de velocidade, um atacante do drible, um atacante do 1 contra 1. O próprio João Vitor também, que está no banco de reservas e tem essa característica. Eu não entraria com o Bruno Oliveira. Talvez o pensamento do Claudinei Oliveira seja organizar esse passe no meio-campo. Seja colocar uma companhia também para o Luan Dias. Não sei se ele vai abrir mão de um volante, colocar o Bruno no lugar ou do Matheus Bueno ou o Camacho. Se ele pensar nisso, eu tiraria o Matheus Bueno. Talvez possa ser essa a ideia do técnico Claudinei Oliveira. Mas eu, se fosse o treinador do Guarani, eu entraria como uma alternativa mais ofensiva, até abriria a mão de um dos volantes e colocaria um jogador de drible ali, um jogador do 1 contra 1, para tentar furar este bloqueio bugrino, o bloqueio da Chapecoense. Criar um fato, Cabela, um fato aí para recuperar a confiança dos jogadores, para colocar a torcida dentro de campo também, para o Guarani reagir, porque o primeiro tempo, tirando os últimos minutos, foi um primeiro tempo muito ruim, a exemplo da etapa final lá em Goiânia. Cabelo e Carlão. Diga. 2 meias, hein? Gustavo França e Bruno Oliveira já estão prontinhos para entrar no segundo tempo. Eu não vejo o Luan Dias em campo. 10 sai e entra 40. Essa é a primeira, já vi na placa. Luan Dias vai embora, entra o 40. Bruno Oliveira já confirma a outra. Muito bem. Tá aí, portanto, Bruno Oliveira no lugar do Luan Dias. É a primeira troca nesse intervalo do técnico Claudinei Oliveira. Vai subir a placa ali para a segunda alteração. E o Lupo vai confirmar para a gente ali qual é a segunda troca da equipe do Guarani, do Claudinei Oliveira. A Chapecoense já está voltando também, vai mexer também a Chape, né? Vai mexer também a Chape ali, vai ter uma mudança também. A equipe da Chapecoense, Humberto Lousa, vai mexer um pouquinho mais ali na equipe da Chapecoense. A primeira troca está aí, feita que o Lupe já falou. Bruno Oliveira em campo, Luan Dias fora. A segunda placa vai subir ali, Lupe. 18:33. Sai Matheus Bueno, entra o Gustavo França com a 33. E na Chape a mudança vai sair o camisa de número 89, que é o Mário Sérgio, e entra o 11, que é o Rômulo. 11, Rômulo na Chapecoense está no jogo. Muito bem, Mário Sérgio foi embora, tomou uma pancada ali no primeiro tempo, estava até sentindo alguns momentos da primeira etapa, também ficou no vestiário. Rômulo vem para o campo aqui na equipe da Chape para essa segunda etapa. Lembrando, Chape com um a mais, hein? Chape com um a mais. Todos os jogadores já estão de volta. Aliás, um a menos. Essa parte da matemática eu fugi, viu, Lupe? Não, mas confunde mesmo. Aquela dos 53 minutos foi bem, mas essa aí, né? É porque você falou 2 vezes, falando, na segunda ele vai corrigir. Aí... Não, mas tá certo. Segue o jogo. Vai! Ai, seu juiz! Ai, seu juiz! Tá tudo pronto para a segunda etapa aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro! Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Chapecoense. Futebol, vamos CBN. Bola tá rolando, o Bugrão já tá no ataque. Lá pela esquerda com o Jefferson. Rola a bola lá na linha de fundo, que chegava por ali para fazer o domínio. Era o que acabou de entrar, né? Gustavo França, para fazer o domínio. Faz o domínio, carrega, dá um tapa na bola, faz a abertura de volta com o Jefferson. França, toca na bola. Bruno Oliveira, ali pela meia, busca de um lado, busca do outro, tenta o toque lá atrás. Com o Rayan, para começar de novo ali no círculo central do gramado. Quero ver o Carlão, Bruno Oliveira e Gustavo França em campo. Matheus Bueno e Luan Dias ficaram no vestiário. Ele não pensou numa alternativa do 1 contra 1, jogador mais rápido à frente. Ele pensou numa organização do meio campo, que não está errado também. Eu não faria isso. Eu colocaria até mais um meia para trabalhar com o Luan Dias, mas é o Claudinei que trabalha diuturnamente com essa rapaziada. E a entrada dos dois jogadores, né, é realmente para melhorar esse passe, para tentar criar situações, coisa que não aconteceu no primeiro tempo com o camisa 10, Luan Dias, e agora a incumbência de organizar a equipe, Bruno Oliveira, e também o Gustavo França, que mexe ali na meiuca. E por um outro lado, ele deixa sozinho o Camacho ali no meio com a função da marcação. Até porque, Cabelo, não tem a necessidade de 2 volantes, né? Porque a Chapecoense, ela está, as linhas da Chapecoense estão muito baixas, né? Então acho que um volante ali está muito bom.
Toca a bola, Guarani que vem para o campo de ataque, 1 minuto e meio, segundo tempo. Diogo Matheus faz o domínio pela direita, dá um tapa na bola ali pela meia, trabalha, Bruno Oliveira, perna canhota, inverte a jogada, encontra lá do outro lado, Jefferson, dominou, colocou no gramado, devolveu ali Gustavo França na entrada da grande área, devolve com Jefferson, vem para o cruzamento na grande área, para ninguém. Marcinho de cabeça faz o quarto sozinho, ali no meio da grande área, devolve a bola com Rayan, o Guarani vem para cima, é ataque contra defesa, viu gente? Vai ser assim o segundo tempo todo. É bem provável que seja assim o segundo tempo todo. Vem Diogo Matheus com ela, domina, rola a bola mais atrás. Mais uma vez com Bruno Oliveira. Ele faz a enfiada de bola ali pela meia com o Camacho, que encontra o Jefferson lá pela esquerda, domina. Marcação encosta para cima dele, devolve no Camacho, rola a bola lá pela esquerda com o Lucas Adel. Ajeita a bola perto da canhota, inverte a jogada. Lado direito, mais uma vez com o Diogo Matheus, que recebe no peito, domina, coloca no gramado, encosta a marcação para cima dele. Fez a bola rolar até a direita com Ayrton. Volta pelo meio com o Bruno Oliveira, devolve com o Diogo Matheus, toca na bola lá para o Camacho, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Vai buscando espaço, a Chape toda fechada ali à frente da grande área, pintou o cruzamento no meio da área, bateu no braço do número 3, o Eduardo Doma, mas escancarado o braço do Doma, Lupe. Eu fiquei na dúvida, tá? A bola bate meio que na barriga, mas ele tá com o braço aberto. Eu fiquei na dúvida, eu não daria o pênalti. Porque ela vem direta, ela não desvia em ninguém, ela vai direta pra mim no braço dele. Ele tá conversando, é a interpretação do árbitro, vamos ver. Árbitro de vídeo já não deu. Tudo certo. Segue o jogo. Raimício Manuel cobrado. Não bateu no braço. Se bateu, não foi para pênalti. Toca a bola ali com o Rayan. Domina, devolve lá pela esquerda com o Lucas Adel. Ajeita a bola, rola do lado com o Camacho. Encosta a marcação do Foguinho. Ele devolve lá com o Jefferson na esquerda. Fez o passe da entrada da área com o Gustavo França. Trupicou na bola. Marcação encostou. Ele corre para ficar com ela. A marcação vai próxima dele. Devolve lá atrás para começar de novo com o Lucas Adel, que já faz a ligação com o Rayan. Rayan bota a bola pela direita com o Bruno Oliveira na perna canhota. Tenta o lançamento. A bola sobra ali pela meia. Batido. Desvio. Pega Cavicchioli. A chegada do Jefferson ali na entrada da área. Bateu meio mascado, teve o desvio, a bola sobrou fraquinha ali com o Cavicchioli, Lupe. Ele levantou a bola com o pé esquerdo e bateu com o direito, que não é o bom. A bola ainda desviou no Bruno Leonardo. E o Cavicchioli atento fez a defesa. Vamos chegando a 4 minutos deste segundo tempo. Toca a bola lá pelo lado esquerdo, a equipe do Guarani, mais uma vez, jogando com o Jefferson para fazer o domínio, vem carregando para o campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, ele faz o domínio na frente ali do Foguinho, fez o passe lá pela esquerda, trabalha, chegada, bola recuada para começar de novo. Lá do lado esquerdo, quem estava era o Reinaldo. Ele bota mais atrás para começar de novo com o Ayrton pela direita, que já chega, reta lateral do campo, puxa pela meia, vem buscando espaço, vem carregando, tenta o cruzamento, corte é feito ali pelo meio do Bruno Leonardo. Sobe a bola, Bicão, vai para o ataque, não tem ninguém da Chape. Pois não. A clara falta de confiança. O Ayrton, ele ganhou, ele trouxe para dentro, ele ganhou, ele poderia ter batido, né? O que ele fez? Tocou, né? Se livrou do problema. Então isso mostra a falta de confiança dos jogadores do Guarani. Clareou para ele chutar, pô. Guarani tocando a bola de novo no campo de ataque, hein? Só dá Guarani no campo de ataque. Se teve 78% no primeiro tempo, segundo tempo tá parecendo que vai ter bem mais. Trabalha, mais uma vez, Camacho, toca na bola, Lucas Adel, brecou, olhou, 5 minutos desse segundo tempo. Aí tocando a bola de um lado e outra equipe do Guarani, sobra ali com o Bruno Oliveira, tenta o lançamento, Foguinho, corta do meio do caminho, ela sobra com o Reinaldo, ajeita a bola, perna canhota, devolve ali com o Camacho, à frente da grande área, preparou o chute para longe do gol. Sobe, linha de fundo, tiro de meta, Lupe. Camacho, que já acertou uma bola no travessão no primeiro tempo, arriscou de novo, só que dessa vez não pegou tão bem na bola. Ela passou por cima da meta do Matheus Cavicchioli, que vai para a cobrança do tiro de meta. Carlão de Freitas, a bola está passando pelo Bruno Oliveira, está chegando no Gustavo França, mas o ferrolho montado ali pelo Humberto Loser está dificultando cada vez mais para o Guarani. É, por isso que eu dou ênfase no jogador do 1 contra 1, do jogador do drible. O Claudinei, ele tem lá o menino Rafael Freitas, que lá em Goiânia teve lampeja, jogou bem. Eu acho que ele seria a alternativa por esta qualidade, para tentar criar alguma coisa. Vem Ayrton, tenta a finta, Marcinho rouba a bola dele e joga para escanteio. Acho que ele olhou para você aí, viu, Lupe? E ele pediu desculpas para os companheiros, né? Ergueu o braço, Marcinho, escanteio de graça para o Guarani. Bruno Oliveira, 40 na bola. 7º escanteio do jogo. 7º para o Guarani.
Bruno Oliveira da primeira vez da cobrança, pela direita, vem bola para a área, tá todo mundo lá dentro. Bruno Oliveira da cobrança, autoriza o árbitro, perna canhota, levantamento, primeiro pau, desvio, bateu na trave! Tava ali de cara pro gol, o Reinaldo, era o Ayrton que tava lá, fez o cabeceio, explodiu na trave, sobra de bola, Guarani bateu na trave de novo! Bola para fora, agora tiro de meta, 2 bolas na trave em menos de 10 segundos, Lupe. Sabe aquele dia que nada dá certo? É o que está acontecendo com o Guarani. A bola bateu na trave, o Ayrton estava do lado da trave, era só dar um toquinho para a bola ir para a rede. Ele se atrapalhou tudo na sobra. O Gustavo França de longe também acertou o poste esquerdo, na verdade direito, do Cavicchioli. O Guarani tenta, mas tem dificuldade e falta sorte também para o Bugre. Pois é, 2 na trave. Vem mais uma vez o Guarani, vem trabalhando para o campo de ataque, recebe Ayrton, do lado direito ele carrega, bota velocidade, vem cruzamento para dentro da grande área, sobe Doma de cabeça, ele escora, o Guarani se mantém no ataque, vem brigando pela bola, Rômulo, ele faz a proteção, sobra de bola para a equipe da Chapecoense, na saída, Marcinho recebe, lá no esquerdo, vai tentar sair a equipe da Chape, o Marcinho vai carregando, na verdade vai lentamente ali, vai ganhando tempo, a ver se chega alguém ali para trabalhar com ele, devolve com o Foguinho que bota lá no sistema defensivo. Carlão de Freitas, tem dia que não é o dia. Mas pelo menos criou o do Ayrton, foi impressionante, era só ele assoprar que a bola entraria pro gol. Se ele fica parado, bate nele. Justamente na trave, o Gustavo França arriscou, teve a personalidade de arriscar de longa distância, mas é assim, com organização ou não, mas pelo menos vai pressionando, vai criando, vai desgastando a Chapecoense, é importante permanecer nesse ritmo. 3 bolas na trave no jogo já pro Guarani, que vem para cima, mais uma vez, é lá pelo lado esquerdo, trabalhando por ali, Reinaldo faz a finta, busca espaço, toca mais atrás, Gustavo França, fez o passe ali pela meia, Camacho recebe, domina, rola a bola com Bruno Oliveira, lado direito, fez o passe ali pela meia, tentava a tabela com o Ayrton, protegeu a bola, o Bruno Oliveira fica reclamando que não teve a devolução ali, o Guarani vai tocando a bola, chega com o Diogo Matheus pela direita, vem carregando a bola, bota a bola ali com o Bruno Oliveira, ajeita, aperta a canhota, encontra o Gustavo França aberto lá pela esquerda, dominou esquisito a bola ali, o Foguinho se apresentou na cobertura, ele volta com o Lucas Adel, toca a bola pro Rayan, o Rayan rola a bola pela meia direita, Bruno Oliveira de novo, na perna da canhota, preparou o chute, de longe para longe do gol. Levanta as mãos, pede desculpas, mas foi muito longe, né, Lupe? De todas as opções, a pior era o chute, ele escolheu justamente essa. A bola pegou na orelha da bola e se perdeu pela linha de fundo muito mal. O Bruno Oliveira, camisa número 40, que é uma das caras novas do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. 9 minutos passados deste primeiro tempo. 1-0, a Chape está ganhando, hein? O gol foi do Bruno Leonardo de cabeça, 29 minutos da primeira etapa. E o Guarani joga com 1 a mais, desde os 4 minutos do primeiro tempo. Chega por baixo para fazer o quarto, Jefferson joga para o campo de ataque, vem rasgando o Doma. Sai lá do comando da zaga para dar um bicão na bola, joga para o campo de ataque, ela vai saindo lá na lateral direita, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Vai se ajeitando lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Fez a cobrança ali, curtinha, pertinho dele. Quem vem buscar o jogo é o Camacho. Já faz o toque na bola lá do lado esquerdo, lá para o Jefferson. Vem Guarani para o campo de ataque. Vem Bugrão! Vai tocando a bola mais uma vez lá com o Gustavo França. Devolve com o Lucas Adel. Ele faz o domínio no campo defensivo. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Camacho. Ele fez o passe, tabelou errado. Bruno Oliveira, sobra de bola com o Rômulo. Ele protege a bola, vem carregando, buscando espaço, protege, escapa da marcação. Vem Chapecoense para o campo de ataque, lá pelo lado direito. Faz a inversão de jogo. Marcinho, atrás da zaga, recebeu, dominou mal. Para a sorte do Guarani, ele não é canhoto, porque se ele é canhoto, do jeito que veio a bola, Carlão, era só enfiar a bola pro gol. Agora que jogada, hein? Que jogada, que cruzamento. Foi perfeita a jogada pelo lado direito da Chapecoense. É que estava também com apenas 2 jogadores contra 4 pro Guarani. Ficou muito difícil, mas tem que tomar cuidado o Bugre com esse contragolpe. Vem Bugre, vinha Bugre com Ayrton que perde a bola. Toca no Mancha rola a bola ali pela meia com o Carvalheira. Fez o passe pela direita, chegava Marcinho, Foguinho de cabeça, devolve, Carvalheira, recebe no peito, domina, coloca no gramado, a marcação encosta, ele faz a proteção de um lado e de outro. A marcação chega, ele joga em cima do jogador do Guarani.
defendido. Diogo Matheus faz a roubada de bola, fica com ela, tenta o lançamento para o Caio Dantas. O Doma de cabeça faz o corte, o Mancha dá um bico na bola, tira o perigo. Bola sobe, desce, vai caindo no círculo central do campo. Mais uma vez para fazer o domínio ali no círculo central do gramado. O Adel já fez o passe para o França. Rola a bola pelo lado esquerdo com o Jefferson. Ajeita, aperta a canhota, devolve. Gustavo França. Camacho está ali pelo meio. É ele quem recebe a bola para fazer o domínio. Toda fechadinha Chapecoense. Olhando o Guarani tocar a bola pela direita. Diogo Matheus chega para o recebimento. Faz o cruzamento na área. Passa por todo mundo. Vai sobrando lá pela direita com o Tomás, que está de lateral direito, tem um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque, onde não tem ninguém da Chapecoense. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Série B, segunda rodada. Bugrão na área, pintou o lançamento, vai entrando a bola para fora do gol. O lançamento lá pela esquerda para o Jefferson, que chegou batendo, mas batendo para o cruzamento, né, Lupe? Foi uma espécie de cruzamento, porque a bola depois veio para o outro lado, onde estava o Caio Dantas e 3 jogadores da Chapecoense. Quem pegou por último na bola foi o Bruno Leonardo e vibrou muito. Mancha lateral esquerdo, o Doma está caído, sente dores no tornozelo, o jogo está parado, mas o Guarani tem escanteio. É pelo lado direito, tem jogador caído. É o Doma que está caído, é isso? Doma. O Doma. Está caído ali o Doma. Tem jogador do Guarani lá conversando com o Claudinei Oliveira. Já houve uma melhora, né? Com a entrada dos dois meias, parece que a bola está chegando mais e com mais organização, com mais lucidez. Prova disso foi esse lance do Jefferson agora. Escanteio para o Guarani cobrado, curtinho. Bruno Oliveira recebe lado esquerdo, preparou, bateu para longe do gol. É a segunda rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Já passamos de 12 minutos e bola rolando desta segunda etapa. O placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Chapecoense 1 para Chape. Fábio Scheibe. Central da Bola. Final de semana de decisão na Série A4 do Campeonato Paulista e tem time da região na briga pelo acesso. O Rio Branco encara o 15 de Jaú no domingo às 10 da manhã, no Zezinho Magalhães, em Jaú. Só uma vitória garante o acesso do Tigre. Empate é do 15. Na outra semifinal, a Francana recebe o SCA Brasil, também no domingo pela manhã. No primeiro jogo, empate por 0-0 em Santana de Parnaíba. 13,5. Segundo tempo vem Bugrão para o campo de ataque. Vai mexer daqui a pouquinho Claudinei Oliveira, hein? Lá pela esquerda o Jefferson bateu em direção ao gol. Cavicchioli cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa da Chapecoense, Lupe. Pintou cartão amarelo para o camisa 35 da Chape, o Foguinho. Foguinho 35 está amarelado. Daqui a pouco o Marlon. Marlon na equipe do Guarani. Reinaldo vai embora. Daqui a pouquinho o Reinaldo vai embora. Vem Marlon. Daqui a pouquinho o Carlão fala também. Cavicchioli lambicando a bola, atravessa todo o campo, sobra lá do outro lado com Douglas Borges. Reinaldo vai embora, Carlão. Vem aí Marlon na equipe do Guarani. Não jogou bem. Aliás, os dois extremas muito mal, né? O Ayrton e o Marlon. Olha aí, Cabela. Vem Reinaldo, pintou cruzamento, Ayrton de cabeça pra fora do gol! O Carlão falava dos dois extremos, Reinaldo e Ayrton. O Reinaldo cruza pro Ayrton. Era só jogar pro fundo do gol, ele jogou pra fora, Lupe! O Ayrton, ele teve 2 chances claríssimas de gol. Era só ficar parado. A bola bateria nele e tinha a direção do gol. Mas aí ele vai fazer pose, vai querer fazer um cabeceio bonito. Perde uma chance incrível. O Ayrton, camisa número 30. O Guarani perde 1-0, Chape mexe. Sai Reinaldo 20, entra 8 Marlon. É a terceira modificação do Claudinei Oliveira. Tá aí, portanto, feita a troca. Reinaldo foi embora. O Ayrton perdeu mais um. Do jeito que o Ayrton chegou sozinho pro gol, tem que cabeçar pro chão essa bola, Carlão. Era gol pra fazer, né? Pode colocar na conta dos gols perdidos, porque o cruzamento veio na medida. Talvez no único grande momento do Reinaldo no jogo, e o Ayrton poderia ter parado no ar, que ele balançaria as redes, mas se precipitou e cabeceou muito mal. Bola para fora, arremesso manual para a Chape lá pela direita, campo defensivo, 15 minutos deste segundo tempo. 1-0, a Chape está ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Pela segunda rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode participar, viu? Torcedor do Guarani, hein? Torcedor do Guarani, manda recado aí, ó. 991869070, 19 é o DDD para você participar com a gente. Dá sua opinião, dá o seu palpite, fala aí. O que você acha que vai ser nesse segundo tempo ainda? Tá 1-0 para a Chape e joga com a menos desde os 4 minutos do primeiro tempo. Pega lá a Cavicchioli para ficar com ela, já sai jogando com Mancha.
do lado esquerdo, Mancha, olha a bola, quica no gramado, faz o domínio, recua para começar com Doma, que ajeita a bola na perna direita, vai para cima dele o Bruno Oliveira, fez o passe ali com o Carvalheira, domina a bola, devolve, Mancha, perna canhota, bota na frente o lançamento nas costas da zaga ali com o Marcinho, chega o Raião para cima dele, o Marcinho encara, ele breca, olha do lado, carrega de um lado, busca de outro, tentava o passe ali atrás da zaga, a bola volta com o Marcinho, faz a proteção na bola, bem à frente do Raião, ele breca, gira de um lado, carrega do outro, vai segurando a bola no campo de ataque ali, porque a Chape só jogou no campo defensivo até agora, hein? Só jogou no sistema defensivo. Vem por baixo, Camacho para fazer o corte, joga a bola lá do outro lado. E passe esquisito esse do Diogo Matheus, hein? Lá no meio da área para o Lucas Adel. Sai trabalhando o Adel, vem para o campo de ataque. Joga com Gustavo França. Recebeu, dominou, rolou. Jefferson com ela, fez o passe lá pela esquerda. Trabalha ali com Marlon. Devolve a bola mais uma vez com Gustavo França. Prepara o passe, Foguinho está na cobertura. Ele fez o passe com Camacho, que encontra o Bruno Oliveira pela meia direita. Gingou de um lado e outro ali à frente do Carvalheira. Prefere o passe da direita. De novo, trabalha. Diogo Matheus bota na ponta direita. Bruno Oliveira recebeu por ali. Protegeu bem a bola, devolve, Diogo Matheus, faz o domínio para ficar com ela, busca espaço, Camacho, recebe de volta, ali pela meia, para tocar para o Lucas Adel. Preparou de longe, para fora do gol! Criou coragem, o Lucas Adel enfiou o pé na cara da bola, só que ela subiu muito, né, Lupe? O pessoal tá ruim de pontaria no Guarani. Mais um chute de longe, dessa vez o zagueiro Lucas Adel que arriscou e a bola passou longe da meta do Cavicchioli. 77. 20, não tem 20 na chave. Acho que é o 33 que caiu ali, viu? Ah, é o 30. Obrigado. Grande Rangel Agnolin de Chapecó pro mundo. Não, é 30 mesmo que subiu a placa, né? É o 30. É o Tomás que vai embora. Entra o 77, o Walterson. Walterson, 77, atacante, vai pro jogo no lugar do Tomás. E o Bruno Leonardo tá caído e o Abrão. Vou de novo. Abraão, 28, que vai entrar no jogo no lugar do Bruno Leonardo, que sai de maca. Tá, esse Abraão, vou ter que falar assim também? Pode ser. Tá bom, então. Carlão, tá mexendo o técnico Humberto Louso. Entrou o Abraão. Ah, os caras estão cansados, né? Nossa, a Chapecoense está se desdobrando em campo para segurar esse resultado. Você falava que a Chapecoense só estava se defendendo, ela atacou uma vez. Uma vez, não teve outro ataque. Teve um contragolpe ali, mas que não houve a finalização. E o gol no primeiro tempo. Então a Chapecoense, ela segura o resultado, não tem forças, claro, inferiorizada numericamente. E agora o Humberto vai permanecer, né, com esse esquema precatado para segurar o resultado e quem sabe dar uma escapulida aí para vencer o jogo. Passamos de 18 minutos e 40 de bola rolando desse segundo tempo. Bola recuada para começar com o Diogo Matheus. Ele já faz domínio, rola a bola com o Bruno Oliveira pela direita. Ele vem pertinho na lateral do campo, tem marcação para cima dele. Ele gingou de um lado, outro carregou ali pela meia. Perna canhota, preparou, bateu, Cavicchioli! Espalma o goleiro, bota para fora, escanteio é mais um para a equipe do Guarani, Lupe. E o Bruno Oliveira na primeira foi mal, na segunda foi ruim e na terceira foi boa. A bola tinha direção do gol, Cavicchioli espalmou pela linha de fundo. Tem escanteio, o Bugre, Diogo Matheus na bola, mas vai mexer. Camacho vai embora, entra o 26, Rafael Freitas. Rafael Freitas está no jogo no Guarani com a 26, Camacho foi embora. Aí, portanto, Rafa Freitas em campo. Rafa Freitas em campo. A pedido do Carlão, que é Freitas também. Ele pediu o primo dele lá, tudo certo, escanteio para a equipe do Guarani. Levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Sobrou fora da área, Jefferson enfiou o pé na cara da bola, para fora do gol. Pega bem na bola o Jefferson de fora da área ali, sai rasteirinha à esquerda do Cavicchioli, Lupe. Ele tá tentando, né? Quase acertou, quase fez um golaço, na verdade, no primeiro tempo. O Cavicchioli fez uma linda defesa. Dessa vez ele arriscou de muito longe. A bola veio queimando a grama, se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para a Chape. 20 passados, toque CBN está marcando aí em 20 passados deste segundo tempo. O Cavicchioli despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente. O Rômulo tenta fazer o domínio, a bola escapuliu, sobra com o Lucas Adel, que já faz o passe com o Jefferson lá pela esquerda.
Faz ligação rapidinho. Lá com Gustavo França, lado esquerdo, vem França com ela. Domina, encosta a marcação do Foguinho. Ele rola pelo círculo central do gramado. Bruno Oliveira está por ali para receber. Dominou. Ayrton vem buscar o jogo pela meia. Devolve. Bruno Oliveira levanta a cabeça, encontra. Diogo Matheus aberto, lado direito. Faz o domínio. Rentinha a lateral do gramado. Ele pede alguém ali na direita. O Ayrton não vai. Ele fica reclamando. Devolve com Bruno Oliveira. Pinta lançamento na área. Sobe Doma de cabeça para fazer o corte. Ela sobra mais uma vez ali na intermediária. Trabalhando com Gustavo França. Fez o passe lá pela esquerda. Por ali. Quem trabalha é o Lucas Adel. Devolve no França. O França faz o domínio na perna direita. Bota no campo de ataque. Lado esquerdo. Por ali com o Marlon. Recebeu, dominou. Carregou pela meia. Vem com ela. Buscou espaço. Tentou lançamento na área. No peito do Cavicchioli, que faz a defesa para botar ordem na casa da equipe da Chapecoense. Girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 21 minutos deste segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Chapecoense 1 para Chape. Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã, na abertura da segunda rodada da Série C do Brasileiro, no 1º de maio, São Bernardo recebe o Tombense. Amanhã também tem Atlético e Remo. No domingo, outro paulista em ação. A Ferroviária vai até Maceió para encarar o CSA no estádio Rei Pelé. Opa, deixa comigo. Carlão de Freitas, seu primo está em campo, Rafa Freitas está lá. Rafael Freitas, driblador, a gente percebe que ele atua ali nas costas, né, do sistema ofensivo, vai tentar ser um iniciador para o Caio Dantas, para os jogadores de lado. Rafael, ele tem um drible, e isso é importante, sabe marcar gols também. Quem sabe a partir desta entrada o Guarani possa aí furar esse bloqueio da Chapecoense. O Guarani melhorou em relação ao primeiro tempo, mas o estilo de jogo, a dinâmica de jogo do Guarani não mudou, permanece aquele bumba meu boi. Os passes estão mais certos agora, né? Melhorou alguns arremates também, mas ainda sem aquela lucidez, né? Sem tanta organização, mas vai pressionando e pode acontecer o gol de empate. 22 minutos e meio, metade da segunda etapa. Gustavo França recebe e faz o domínio. Faz a ligação com o Lucas Adel lá pelo lado esquerdo. Devolve Gustavo França de frente para a grande área. Preparou o chute de longe, teve desvio, bola para fora. Escanteio, 10º escanteio no jogo, viu, Lupe? Mais um para o Guarani. Tentativa, mais uma do Gustavo França de fora da área. A bola desviou no meio do caminho. O Cavicchioli se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. Melhor para o Bugre, que tem escanteio pela direita. Bruno Oliveira na bola. Tá todo mundo lá no meio da área. Bruno Oliveira, perto da canhota, levantamento, primeira trave, desvio. A bola tá viva ali pelo meio. Chega o zagueiro para fazer o corte, tira de lá do meio da área. Sobra de bola com o Guarani. Diogo Matheus com ela mais uma vez. Fez o passe pro Bruno Oliveira. Misturei tudo aqui. Sobra de bola lá na linha de fundo. Marcinho acompanha a bola para fora. Arremesso manual. Mas a bola ficou quicando ali no meio da pequena área, viu, Lupe? Quicando depois de um cabeceio do Rafael Freitas no primeiro pau. A zaga da Chapecoense tirou, vem Bugre pro ataque. De novo lá pela esquerda com o Lucas Adel, rola a bola pela intermediária. Ali quem chega é o Gustavo França para fazer o domínio no ataque. O lançamento foi feito, sobe lá dentro de cabeça para fazer o corte, o Walterson. Bota para fora, arremesso manual para o Guarani. Já faz a cobrança, tem pressa. Recebe lá pela esquerda o Jefferson. Devolve lá na linha de fundo para a chegada do Marlon. Tentava a finta, último toque do jogador do Guarani. O arremesso manual para a Chapecoense no sistema defensivo. Futebol Globo, CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tem arremesso e cartão. Arremesso e cartão. Arremesso é para Chapecoense e o cartão também para Chape. Quem foi lá, Lupe? Foi o camisa número 79, Marcelinho. Marcelinho recebe cartão amarelo. Guarani na roubada de bola. Rafa Freitas entrou na área, preparou, bateu, explodiu na zaga. Ela volta ali com França, tenta o toque, Foguinho corta, ela sobra com Rômulo para fazer o domínio. Levanta a cabeça, busca o espaço. Lá na frente, quem passou lotado para receber lá pela direita era o Walterson. A zaga do Guarani faz a roubada, faz o corte, faz a ligação com o Bruno Oliveira. Pelo círculo central do gramado, para fazer o domínio, aperta a canhota, bota no campo de ataque pela direita com o Ayrton, devolve um pouquinho mais atrás com o Diogo Matheus. Para dominar, para buscar, encontrou o Ayrton na direita, carregou linha de fundo, vem cruzamento, sobe a zaga para fazer o corte. Bruno Oliveira briga pela bola, o Rômulo bota o corpo à frente ali para ficar com ela e recebe falta. É falta que favorece a Chape à frente da grande área, Lupe. E a falta foi do camisa número 40 do Bruno Oliveira. Ele reclama e recebe cartão amarelo. É o primeiro cartão para jogadores do Guarani, camisa 40, Bruno Oliveira.
Não pode começar a esquentar a cabeça também, né? O que o Guarani pode menos de tudo agora é perder um jogador em campo, né, Carlão? Não pode cair na pilha da Chapecoense, né? Porque se perder jogador, aí o jogo fica igual. Por enquanto, no placar, apesar da desvantagem, o jogo é desigual. A bola fica com o Guarani tenta criar alternativas. Bruno Oliveira entrou bem, com personalidade. É claro, arriscando alguns chutes desnecessários, mas é um cara que não tem medo de jogar. Pelo menos encara, capricha no passe. O Guarani vai criando, vai tentando aí furar este bloco da Chapecoense. Agora é impressionante, a Chape não passa do meio campo, Gabela. Não faz questão. E também não faz questão, não tem força, mas também não faz questão de aproveitar aí algum contragolpe. Impressionante que é um ataque contra a defesa. O árbitro tá olhando ali, está sangrando a orelha, acho que do... Ou ele deve estar com um brinquinho, né, o Lupe? O Cabelo, eu acho que é um brinco, viu? É. Ele tá com um brinco na orelha, pelo menos é essa, porque o árbitro ficou muito bravo com ele. E agora ele vai lá tirar o seu, como é que chama? Acessório. Agora tem um detalhe importante, né? né? O dele, no caso. O dele, no caso é o dele. Ele sabe que não pode jogar com esse acessório, Eu não sei se é permitido, mas se eu sou o árbitro, eu dou cartão. Não pode. Não pode. Todo mundo já sabe, faz mais de 10 anos que já tem essa regra aí. Não pode, né? E nesse momento agora tá 10 contra 10 aí. A Chape vai se defendendo e tá lá fora o Bruno Oliveira. Vem Bugrão no ataque pela direita. Ayrton tenta a batida, explode em cima do Mancha. Volta mais uma vez a bola com o Diogo Matheus. Ele ajeita a bola, vem pela meia, carrega, deu um tapa nela. Lucas Adel de frente para a grande área. Encontra o Jefferson lá pela esquerda. Marcação encosta. Ele bota a bola mais atrás ali com o Rayan. O Rayan faz o domínio e continua lá fora de campo, sendo atendido lá o jogador. Difícil tirar o brinco, pô. Olha ali, sobra de bola com o Diogo Matheus, Guarani no ataque. França recebeu, dominou a bola, vem cruzamento na grande área, sobe a zaga da Chape para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Rayan. Ele faz o domínio fora da grande área. Ele olha do lado, encontra aberto ali o Rafa Freitas, domina, puxa do lado, prepara o chute, prefere entrar na área, vai driblando, vai lá na linha de fundo, tenta a finta mais uma vez. O Mancha vai para cima, faz o desvio, bota para fora. Escanteio, Lupe. E o Bruno Oliveira, sem brinco, volta para o jogo. Acho que o último jogador que atuou com um acessório foi o Odivan no Vasco, que jogava com um colarzinho. Meu Deus do céu. Lembra do Odivan? Lembro. Foi muito longe aí. Eu não lembro disso aí, não. Eu lembro do Odivan, mas do acessório não. Escanteio cobrado, bola na área. O Doma de chaleira para tirar lá dentro da grande área. E já bota a equipe da Chape no contragolpe. São 3 jogadores contra 3. Chape contra Guarani. Vem pro ataque ali. Lado esquerdo, Rômulo. Ele faz o break, encontra aberto ali pela meia. Guarani vem no contragolpe na roubada de bola, tá totalmente aberta a equipe da Chape, carrega com o Marlon lá pela meia esquerda, encosta a marcação, ele bota lá na linha de fundo. Aí também não dá, né? Nunca tem uma chance de pegar todo mundo aberto ali, mas assim não dá, né, ô Lupe? Aí vai ficar difícil, né? Caio Dantas até conseguiu evitar que a bola saísse pela linha de fundo, mas perdeu pro Abrão na corrida. Pra quem? Abrão! Ô Carlão, é difícil pegar a Chape aberta. Agora era o momento, né? Era a hora certa para fazer o empate. Como diz o velho filósofo, né? Me ajuda a te ajudar, né? Pois é. A bola estava nos pés do Marlon, contra-golpe, a Chapecoense exposta, né? O Caio Dantas abriu para ele, ele deu um osso pro Caio Dantas, né? Pois fica é. difícil. Meu Deus. 29, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 29 passados deste segundo tempo, tá 1-0, a Chape tá ganhando. Gol lá no primeiro tempo, a 29 da primeira etapa. Faz um tempo inteiro que a Chape tá ganhando e tá jogando com a menos desde os 4 minutos da primeira etapa. Ayrton, cruzamento na área, passou por todo mundo, sobrou com Jefferson lá pela esquerda, preparou o cruzamento, vem bola pra área, desvio de cabeça, pra fora do gol! Marlon subiu para dar uma testada na bola, mas foi forte para longe do gol, só tiro de meta, Lupe. Ele até que subiu com estilo, só que a cabeçada saiu totalmente torta, ao lado do poste esquerdo do Cavicchioli, que sem pressa coloca a bola em jogo. O árbitro está fazendo alongamento ali na perna direita. Será que está com cãibra? Faz tempo já, hein? Já faz tempo. Olha lá, vai ser substituído. É o árbitro que vai substituir, Lupe? Não, é o jogador do Guarani. É o camisa de número 13, é o Diogo Matheus, que está indo embora. Lateral direito, entra o 19. João Vitor. João Vitor, 19, está no jogo. É a última do técnico Claudinei Oliveira.
Aí João Vitor em campo no lugar do Diogo Matheus. A última troca do Claudinei Oliveira. Carlão fala daqui a pouquinho, porque eu venho pro ataque a equipe da Chape. Lançamento ali do Cavicchioli, bota no campo de ataque. Bruno Oliveira sobe de cabeça, ela vai sobrando com o Rômulo. Domina no peito, tenta o passe do lado, briga pela bola. No bate e rebate, a sobra de bola com o João Vitor. Ele já bota na frente, bota velocidade. Vem Guarani puxando o campo de ataque. Vem carregando ali pela direita. Encara a marcação, pintou o lançamento na área. Sobe o zagueiro para fazer o corte. Chegava ali no meio da área para fazer o corte do Abraão. Ele fez o corte, a sobra de bola com o Marcinho. Protege de um lado, de outro, busca espaço, tem marcação em cima dele. Rouba a bola, a equipe do Guarani mais uma vez para ficar com ela, que vem para o campo de ataque, ali pela meia esquerda, com Bruno Oliveira, rola do lado, Jefferson se apresentou, perto da canhota, devolve para o Marlon, lá na linha de fundo, encosta para cima dele o Marcelinho, ele protege de um lado, de outro, devolve mais atrás com Bruno Oliveira de novo, Gustavo França está pedindo a bola, recebe, pela meia direita, já faz o passe com o João Vitor, lado direito, vem para o cruzamento, bola na área, tem desvio de cabeça do Guarani, ela foi para fora, quem subiu ali para desviar foi o Ayrton, só tiro de meta, Lupe. Pequenininho, mas estava dentro da grande área, tentou um cabeceio, foi mal. Mais uma vez o Ayrton foi mal, camisa número 30. Tiro de meta para Cavicchioli, daqui a pouco Humberto Louser vai fazer a última mexida na Chape. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Aqui Brinco de Ouro é a segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Chapecoense! 1 para Chapecoense, que vem pro ataque, bola enfiada. Lucas Adel por baixo para fazer o corte. Aqui tá 1-0 para Chape. No sufoco, o Guarani tá apertando, mas não consegue empatar não, viu, Fábio Scheibe? Central da Bola. Jogos da segunda rodada já encerrados na noite dessa sexta-feira. O Ituano perdeu em casa para o Operário por 2-0. O Sport bateu o Vila Nova por 2-0 e o Santos fora de casa bateu o Avaí por 2-0. Amanhã tem Paysandu e Botafogo de Ribeirão. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola, João Vitor. Ajeitou, perna da canhota, batida pro gol. Cavicchioli. No meio do gol, faz a defesa e bota ordem na casa da Chapecoense. Antônio Lupe. Apesar da finalização ter o rumo do gol, tanto é que o Cavicchioli fez a defesa, o João Vitor pediu desculpas para os companheiros. Guarani tenta o gol de empate, a Chape vai vencendo 1-0. É, uma hora dessa nem pedir desculpa. Abril tem que bater pro gol, né, Carlão? Tem que bater, o Guarani tem que buscar soluções, buscar alternativas, como o técnico Claudinei Oliveira fez. Foi ousado, né? Tira o Diogo Matheus, que não fez uma boa partida, e coloca o João Vitor, mesmo um atacante, mas agora o Guarani não precisa se defender, até porque a Chapecoense não ataca. Então, vai aí, mais um pra colocar fogo no jogo. 33, Bruno Oliveira, de frente pro gol, prefere o toque do lado para Caio Dantas, recebeu, saiu da área, girou, bateu, Marlon pra fora! O toque do Cavicchioli, bota para escanteio porque tinha endereço e era gaveta, Lupe! E o chute foi muito forte do Marlon. O Cavicchioli só levantou o braço, que foi o suficiente para evitar o gol de empate do Guarani, que tem escanteio, lá do lado esquerdo, França, Gustavo França na bola. É lá pela esquerda, é o 12º escanteio para o Guarani no jogo. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Autoriza o árbitro, Gustavo França no escanteio, vem bola para a área, sobe de cabeça a zaga, ela vai sobrando ali pela intermediária, briga pela bola, o Walterson, briga por ela, Foguinho, dá um bico na bola, tira da grande área, ela sobra de volta com o Guarani, que vai se mantendo todo ataque, Guarani, Jefferson, aqui pela direita, deu um tapa ali para Bruno Oliveira, Foguinho encosta, dá um tapa na bola lá do lado esquerdo, com Gustavo França, cruzamento na grande área, Cavicchioli, cai para fazer a defesa mais uma vez e botar na ordem na casa da Chape. Agora, primeira jogada, primeira vez que eu vi o Caio Dantas pegar na bola, ele sai da área, protege e faz o passe, Carlão. E essa é ele como um pivô, né, fazendo essa jogada com um pouco mais de lucidez, com a aproximação dos homens de meio de campo. E permanece, não muda, não tem muito nem o que falar sobre tática de jogo. É o Guarani com a bola pressionando, desesperado, e a Chape se defendendo e sem contragolpear. Agora sobra de bola ali com o Rômulo. E você tocou num assunto, Cabela, pertinente aqui fora do ar, que o Guarani tá batendo. Vai acabar o gás. Vai acabar o gás e de repente a Chape pode se aproveitar. Mas é um Guarani pelo menos buscando o gol, que é o que resta também, né? Não faz mais que obrigação. Não tem como, vai pra cima, vai lá, vai chegando. Bruno Oliveira com ela, dominando perto da canhota, rola a bola com Jefferson de frente pro gol. Bateu longe do gol, sobe demais. De novo o Lupe subiu demais, foi pra longe.
Vai chegando ali para fazer a reposição de bola o Cavicchioli. Oi. Os jogadores da Chapecoense estão querendo tanto o fim do jogo que o Mancha e o Doma olharam para trás e falou quanto falta para acabar. Detalhe que eu acredito que a gente não vai ter muito acréscimo não, porque o jogo não parou até agora. Não teve parada, é substituição rápida. E olha, eu acho que eu nunca trabalhei numa partida em que o jogador foi expulso com 4 minutos de jogo, ou seja, a Chape ela iniciou a partida com 1 a menos. E o Guarani ficou com a bola, pode até virar a partida, mas sem nenhum momento de criatividade, né? Aquele improviso, aquela inspiração, isso não aconteceu. Guarani no ataque, João Vitor pela direita, tem marcação para cima dele ali do Walterson. Mais atrás quem trabalha o Bruno Oliveira, encontra de frente para a grande área o França, devolve, Bruno Oliveira fez o passe, perto da canhota, bateu, travado na hora H. Ela volta com França, já faz a rolada de bola com o Jefferson lá pela esquerda, prepara o cruzamento, prefere o toque do lado com o França, abre pela direita, João Vitor deu uma pedalada, puxou, devolveu, França ajeitou, preparou o chute, marcação encostou, rolou, Bruno Oliveira na frente da grande área, tentou passe. Se enroscou ali com o Rafael Freitas, sai jogando Marcinho lá pela direita, tenta sair jogando para a equipe da Chapecoense e ganha o arremesso manual. O Marlon foi para cima dele ali, botou para fora, arremesso manual para a Chape, tudo que a Chape queria para dar uma respirada. Cada lateral, o banco da Chape comemora como se fosse um gol, porque não tem uma válvula de escape. Essa bola do Marcinho, ela foi sintomática, né? Porque ele pega a bola, ele olha, não tem ninguém, ele fala, vou prender aqui e vou cavar um lateral. E conseguiu. Remesso manual cobrado pela Chape, bola no campo de ataque. Rômulo deixa a bola passar, porque não dá para chegar nela lá, vai sobrando com o Rayan. Devolve com o Lucas Adel, toca a bola pelo círculo central do gramado com o Bruno Oliveira. Rômulo vai acompanhando de longe ali, o Bruno Oliveira vem carregando a bola para o campo de ataque, do tapa ali, vem buscar o jogo mais uma vez o Caio Dantas. Protege a bola, toca no Jefferson, devolve, Bruno Oliveira. Dominou mal ali, mas conseguiu tocar para o Lucas Adel, que já rola com França. Pela intermediária, no campo de ataque, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani para a chegada do campo de ataque ali com o João Vitor. Fez a finta, buscou o espaço, tocou na linha de fundo, forte, bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Chapecoense, Lupe. E vai mexer a Chapecoense pela última vez. O Foguinho, camisa número 35, capitão da equipe, desabou no gramado. Ele tira a braçadeira de capitão, vai entregar para um outro companheiro e o Tarek, 31, já está prontinho para entrar. Foguinho, com a 35, vai embora. Tarek, 31, está no jogo. É a última do Humberto Louser. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tiro de meta que favorece a equipe da Chape. Cavicchioli vai na cobrança. O Tarek está em campo. O Foguinho já está fora de campo. E tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheime. Mandando um abraço pro Wellington de Campinas, ele fala, como não dá pra mandar todo mundo embora, mandem pelo menos o Rayan e o Claudinei. Ele tá na bronca aqui com o Guarani, tá mandando parabéns pelo trabalho de todo mundo aqui da CBN. Uma mensagem também que vem bem de longe, viu, de Aldeias Altas no Maranhão. Boa noite a todos, CBN Campinas. Um abraço pro Ricardo Fernandes e a família Ana Luísa e Luiz Henrique. Um abraço pra Patrícia lá de Aldeias Altas no Maranhão. Legal. Futebol Globo CBN. 38 minutos e 50. Guarani está no ataque de novo, trabalhando lá pela esquerda com o Marlon. Chega a marcação para cima dele para fazer o corte. Bola vai para fora da chegada do Walterson lá pela direita. Na verdade, era o Marcelinho. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Campo de ataque, vai tocando a bola o Guarani. Toda fechada, Chapecoense. História desde lá dos 29 minutos da primeira etapa, hein? Toca a bola na João Vitor. Fez o passe lá pela esquerda mais uma vez com o Lucas Adel. Encontra aberto lá da esquerda o Jefferson. Pinta cruzamento, vem bola para a grande área. Sobe lá dentro o Mancha. Fez o corte, brigou pela bola, sobrou mais uma vez na saída. Vem a equipe da Chapecoense. Vem trabalhando no campo de ataque. Vem buscando espaço. Trabalha por ali com o Walterson. Ele inverte a jogada. Lá do outro lado, quem chega para ficar com ele é o Tarek. Domina a bola, tá livre de marcação, vai chegando o Lucas Adel para cima dele, tem o Marcinho do lado, ele vem buscando espaço, vai tocando, o Marcinho recebe lá na linha de fundo, protege a bola, gira o corpo de um lado, de outro, carrega, protege, tenta o toque, vem pro lado do Tarek para ficar com ela, vai chegando mais um jogador lá em cima lá, que era o Bruno Oliveira, último toque do Tarek, só tiro de meta para a equipe do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Tentou de letra, não conseguiu, o Guarani vem pro ataque. 39,50, mas vem lentamente, hein?
Bem lentamente, tocando ali Gustavo França pelo círculo central do gramado. Faz abertura pela meia esquerda com o Bruno Oliveira, que faz sinal para todo mundo ir para a área lá. Aí todo mundo lá, aí todo mundo para lá. Gustavo França recebe mais uma vez, faz abertura com o João Vitor do lado direito. Prefere o passe curtinho do lado direito. Quem vem buscar o jogo aqui é o Ayrton, lado direito. Devolve ali pela meia, pela intermediária. Quem trabalha mais uma vez, Bruno Oliveira, lado esquerdo, Jefferson, recebeu, dominou, pintou, levantamento da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. João Vitor fica na sombra com elas, deu um tapa para Gustavo França, pelo lado direito, tenta o cruzamento, bateu na zaga, sobrou para Bruno Oliveira, xingou para lá, para cá, devolveu mais uma vez com Jefferson, perto da canhota, levantamento da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra mais uma vez aqui pela direita com o Rayan faz o domínio, devolve pela direita com o João Vitor bota a bola ali pela intermediária, Lucas Adel, zagueiro, 40 minutos e 50, devolveu ali pela intermediária com Bruno Oliveira, bota a bola com Jefferson, devolve, Bruno, recebe, domina, vai Rômulo para cima dele, ele fez o passe do lado com Jefferson, recua com Lucas Adel. Vai rolando a bola, o Guarani buscando espaço. França recebe, domina para o João Vitor. Na direita, devolve com França. Linha de fundo, pintou o cruzamento. Sobra de bola pelo meio. Bobeou ali o Rafael Freitas. E a bola passou por ele. O zagueirão fez o corte. Tira o perigo de lá. Vamos tirar. Opa, vai lá. Público e renda, público total 4.405 torcedores. 4.405 torcedores, renda R$ 92.230. 41,5. Toca a bola, Caio Dantas, vem buscar o jogo, devolve ali pela intermediária com Bruno Oliveira, encontra o França de frente para a grande área, o toque foi feito para o João Vitor, da direita, encara a marcação, devolve no França, meia direita, pintou o cruzamento, sobe lá dentro do Doma para fazer o corte, quem rasga, dá um bico na bola, lá do meio da área foi o Abraão, vai lá para fazer o corte, tira o perigo, sobra de bola mais uma vez com o Guarani que se mantém no campo de ataque, lado esquerdo, com o Jefferson, cruzamento na área, zagueiro sobrou para fazer o corte, vem João Vitor, devolve pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte, mais uma vez tira o perigo, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 42 minutos passados, chegou no tempo de jogo, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro, placar CBN tá assim, ó, Guarani 0 pro Guarani, Chapecoense 1 para a equipe da Chapecoense. Fábio Scheibe. Central da Bola. E tá chegando, hein? É domingo, decisão da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata tem o título inédito da competição. O Vôlei Campinas tem o SESI Bauru pela frente na grande final em jogo único, que será disputado em Recife às 10 da manhã. A CBN conta a história desse jogão com narração de Marco Guarizo e comentários de Renata Rondini. Carlão de Freitas, torcedor do Guarani, que viu o jogo contra o Vila Nova, tá vendo o jogo de hoje contra a Chapecoense. O que poder esperar do Guarani depois da segunda partida, hein? Tá difícil, hein, Cabelo? Pode até virar o jogo. O futebol, ele apresenta situações malucas, mas um Guarani sem nenhuma lucidez. É bola lá pra área, seja o que Deus quiser, durante todo o jogo. Não só agora. Agora é o desespero mesmo, mas durante todo o jogo foi assim. Mais uma vez sobe a zaga da Chape para fazer o quarto, ela sombra ali pelo meio, Walterson. No bico da bola, tira o perigo da grande área, joga para fora, remexeu manual mais uma vez para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bugrão no ataque, cruzamento. Nem cruzou, nem chutou. Tô tentando entender o que o Jefferson fez, viu, Lupe? Eu acho que ele tentou cruzar, pegou forte demais na bola e ela se perdeu pela linha de fundo. Essa, acredito que é uma das únicas explicações para tentar entender o que o Jefferson fez nesse cruzamento barra chute. Agora começa a vir a reclamação por parte da arquibancada. Demorou até, né? 44 minutos do segundo tempo. Demorou pro torcedor começar aí a fazer uma certa manifestação para essa situação, esse futebol apresentado pela equipe do Guarani. Rayan, ali no círculo central do gramado, fez o passe para o Jefferson, toca na bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalha com... E chega lá do outro lado, é o Marlon, vem carregando a bola, rola a bola pela intermediária, Gustavo França, para fazer o domínio de frente para a grande área, rola pela direita, Bruno Oliveira, perto da canhota, devolve a bola com o Gustavo França, deu um tapa na bola, Caio Dantas, sai lá da grande área para buscar a bola, protege, vai ali na briga com o corpo, com o zagueiro, ele tenta o passe por baixo, quem chega rasgando para dar um bico na bola, tira o perigo de lá, lá no meio era o Carvalheira, chega rasgando para dar um bico na bola. Vamos chegando a 45, subiu a placa lá, ó.
5. Vamos a 50. Tem mais 5 o Guarani. Cruzamento na área, sobe o zagueirão. Na verdade foi a batida ali do França. Bateu de novo para longe. Tá longe do gol. Só tiro de meta, mais uma vez, que favorece a equipe da Chapecoense. E tem muito torcedor já indo embora também, viu, Lupe? Já tem gente indo embora mais cedo para casa, né? Torcedor do Guarani chateado, reclama tanto nas vitalícias quanto no tobogã, na cabeceira sul também. Muita reclamação do torcedor do Bugre com a derrota para a Chapecoense. Não vamos esquecer, hein? Chapecoense com um a menos. Um a menos. Desde os 4 minutos do primeiro tempo. Ou seja, né? Jogou o tempo todo com um a menos, né? O jogo começou o Guarani com um a mais e sem nenhuma organização, jogadores tentando resolver sozinhos, sem lucidez, sem ideias. Realmente um Guarani assustador. E a pergunta é, né? Depois desse lance, vem Guarani, lançamento, doma de cabeça. A pergunta é, o que foi feito nesses 40 dias parado para trabalhar para a Série B? O que foi feito na temporada, né, Cabelo? É. O problema começa lá em janeiro, né? Daqui a pouco a gente vai elucidar um pouco mais, mas até aqui o trabalho da diretoria do Guarani é um trabalho muito mal feito, desde a preparação para o Paulista e passando para a Série B. Marlon faz a finta, vem bola para a área, cruzamento feito, zagueiro cortou, sobrou, Gustavo França, batida de fora da área para longe do gol. Só tiro de meta, mais uma vez, que favorece a equipe da Chapecoense. 46 minutos e 40. Reta final de jogo, vamos a 50. 5 de acréscimos, vamos a 50 nesse finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani correu atrás da bola o tempo todo, hein? Guarani fez o jogo, mas não conseguiu fazer um golzinho, hein? Não conseguiu fazer um golzinho. Tiro de meta, batida, vem bola. 81% de posse de bola, Cabela. 81% de posse de bola. Não consegue fazer um gol. A Chape vai se defendendo com um a menos o jogo inteiro. E olha, continua aí o Guarani tentando buscar. 47, já passamos de 47. Lucas Adel sai jogando com a bola ali no campo defensivo para a equipe do Guarani. Rola a bola ali pela intermediária com Bruno Oliveira. Domina na perna direita, vem para o ataque, busca o espaço, toca ali. Quem vem tocar a bola é o Ayrton. Devolve mais uma vez com Bruno Oliveira. Tenta o lançamento na entrada da grande área. Era para o Rafael Freitas, não conseguiu, domina a bola, sombra com o goleiro que faz a defesa, o Cavicchioli, Lupe. Não tem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo, o Claudinei reclama os últimos minutos da partida, a Guarani vai estreando com derrota em casa na Série B. 48 minutos, vamos a 50, reta final de jogo, aí tem arremesso Guarani lá pela direita, pela esquerda, faz o arremesso, Lucas Adel vem buscar o jogo, bota a bola pelo círculo central do gramado com o França. Quem encontra o Bruno Oliveira pela meia direita, a tônica de todo o segundo tempo. França, Bruno Oliveira, França. É pela direita agora o Ayrton com o João Vitor. Devolve, Bruno Oliveira com ela, vai pra finta, foi tocada, é falta. É falta que favorecerá agora, Carlão. Pode ser. Cabela, mais uma aqui. 34 finalizações do Guarani. Quantas no gol? Se você achar, é boa essa, hein? 8 finalizações no gol. 8 no gol. 3 finalizações da Chapecoense, uma no gol. 8 no gol. Dessas 8 no gol, acho que 5 ou 6 foram no primeiro tempo. Bola na marca ali que o árbitro marcou ali para a cobrança da falta. Pela meia direita. Bruno Oliveira na cobrança. De perto da canhota. Foi para a bola. Pintou o levantamento. Cavicchioli. Deu um soco na bola. Está girando pela última vez o ponteiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 49, toca a bola a equipe do Guarani, lado esquerdo ali com o Bruno Oliveira. O Gandula entrou em campo para pegar a bola, tem outra bola em campo. Vai, Gandula. Lançamento foi feito para a área, zaga faz o quarto, ela volta com o Bruno Oliveira. Vai terminar o jogo aqui no Brinco. Gustavo França, rola com o Jefferson, devolve, Gustavo França. Zagueiros abandonaram a zaga, foram para o ataque, o desvio para fora do gol! A bola bateu no Abraão ali, Lupe, foi para fora. Abraão quase colocou a bola contra o próprio Patrimônio. Tem escanteio, pode ser o último lance do jogo.
13º escanteio no jogo. Autorizada a cobrança, vem bola para a área, fechadinho, primeiro pau subiu para fazer o quarto zaga, tá viva a bola ali pelo meio. Chega João Vitor, dá um tapa nela, recua, Jefferson, círculo central do gramado, 49,50, vai terminar o jogo. Ele fez o passe lá pela esquerda, vem trabalhando, faz a finta, a batida de fora. Gustavo França, Siriguidu. Guarani do Bugrão, Gustavo França, no último suspiro do jogo, Guarani. A batida de fora da área, certeira, no campo esquerdo do Cavicchioli, que está lá sem acreditar, sentado no gramado, só olhando o reinício de partida. O Guarani empata no último suspiro do jogo. Tá tudo igual aqui no Brinco. 1 pro Guarani. Deus Iriguidu. Gustavo França 1 também. Para Chapecoense, Lupe. E depois de tanto insistir, o Guarani de fora da área chegou ao gol de empate com Gustavo França. Ele tentou 1, 2, 3, 4, 5. E na última chance a bola ainda desviou no meio do caminho e morreu no fundo da rede do Cavicchioli. O gol está sendo analisado. Comemoração dos jogadores do Guarani, mas ainda não foi oficializado o empate do Bugre pelo árbitro da partida. O VAR está analisando um chute de longe. O que pode ter acontecido? Uma falta na recuperação de bola, talvez? Teve um desvio. O desvio. Eu não sei se foi no jogador do Guarani, se estaria encobrindo a visão do Cavicchioli, não sei. Um impedimento, talvez? Pode ser. Do placar não está mostrando agora o lance. O Fábio Scheibe está com a tela aí. Tem lance na tela aí, Fábio Scheibe? Eles estão vendo um possível impedimento do jogador do Guarani e uma possível interferência no goleiro, né? Porque a bola realmente desvia no defensor da Chapecoense quando vai pro gol. Mas esse jogador que está à frente do Guarani pode ter interferido, atrapalhado o goleiro na ação. Pois é, já estamos com 52, né? Então o VAR já está lá 2 minutos, Carlão. De novo, essa novela do VAR. Que beleza, hein? É a tônica, né, do futebol brasileiro. Eu não sei o porquê demora tanto, né? O VAR veio para ficar. Agora, a maneira como ele é operado no Brasil é muito complicado. É complicado, né? 52 minutos e meio do cronômetro correndo. Oi, pois não, Fábio. Cabela. E se eles forem analisar o jogador está impedido do Guarani, está um pouquinho na frente, milimétrico assim, mas ele tem que ver se interferiu ou não no lance, mas ele está realmente impedido. Pois é, se ele está em posição irregular e interferiu no lance, podemos ter o gol do Guarani anulado, Lupe. E o clima embaixo, hein, Lupe? Tensão total, né? No banco de reservas, praticamente todos os jogadores em pé do Guarani, reclamando pela demora da definição do árbitro. E agora os jogadores da Chapecoense também pressionam ali o quarto árbitro, o assistente. Que confusão para saber se foi ou não foi um gol, hein? Pois é, pois é. O Cabelo é por uma unha, viu, Cabelo? Não é milimétrico mesmo, viu? Pois é, essa demora é complicado, né? Essa demora Cabelo, é complicado. Pois não. Posso fazer uma pergunta pro Scheibe? Claro. Mas atrapalha mesmo a visão do Cavicchioli? Então, pela imagem que tem aqui, Lupe, ele pega só pela parte lateral, não dá pra ver de frente o goleiro, mas a bola desvia no jogador da Chapecoense, mas tem esse jogador do Guarani que está impedido. Mas peraí, se vai pro tá VAR, impedido, hein? Vai lá pro monitor. Vai no VAR? Pois é, se é o impedimento, no VAR. VAR... Se interferiu ou não, né? Não sabe se interferiu ou não. Não é o impedimento, seria a interferência, impedido, obviamente, se houve a interferência do atleta ou não. Porque está impedido, não pode ser gol. Mas se ele não participa da jogada, beleza. Mas ele interfere na visão do goleiro, sim ou não? É justamente isso. O juiz vai na casinha não para ver o impedimento, né? O impedimento é feito pela cabine do VAR, mas o jogador tem que ver se vai interferir ou não na ação do Cavicchioli, né? Aqui não tem como a gente analisar, aqui não tem a nossa visão. Rapaz, que jogo maluco, cara. Totalmente. Que jogo maluco, desde o início com a expulsão, o Guarani com a bola durante toda a partida sem conseguir concretizar em gol.
Que jogo maluco. Só faltava essa, né? Anular o jogo. Meu Deus do céu. Se anular o gol, o torcedor aqui que já não está nem um pouquinho feliz, pode ficar um pouquinho mais infeliz do que já está, não é? Continua ali a revisão, tanto o árbitro como o árbitro de vídeo. O árbitro continua lá, na casinha lá, olhando. Aliás, por falar na casinha, um abraço lá para o Júlio Nascimento. Grande Júlio na casinha. Narra domingo, Ponte Preta e Goiás. Mas ele não... Olha lá. Ele não pegou. Deu impedimento. Anulou o gol do Guarani. Deu impedimento. E a Chapecoense vibra como se fosse o gol da Chape. O árbitro já perde a bola para reposição. Ou seja, 5 minutos e meio para definir. Deu impedimento. E agora vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Como disse o Carlão, um jogo maluco aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani. 0 para o Guarani. Chapecoense. 1 para Chapecoense. Ih, rapaz, tem confusão aí no campo. Vai todo mundo para cima do árbitro. Olha lá. Correu todo mundo. Até um massagista ali tá indo para cima do árbitro. Todo Os jogadores mundo. do Guarani estão extremamente chateados com a anulação do gol no último lance do jogo. Olha, e convenhamos, foi um golaço, hein? Foi um golaço do chute de fora da área. Mas aí é aquela história. Tá impedido, o gol tá anulado, vai todo mundo ali para cima do árbitro. A confusão tá armada ali e o Guarani perdeu o jogo para a equipe da Chapecoense. Olha, agora não adianta mais, não tem como reclamar agora, né, Carlão? O VAR mostrou que estava impedido. Impedimento A tá. interpretação foi do árbitro, o impedido estava, ponto. E aí a interpretação do árbitro se atrapalhou, se interferiu na ação do goleiro Matheus Cavicchioli ou não. Rapaz, que Subiu jogo... o cartão ali, Carlão? Eu não sei se foi pro Raião ou foi pro massagista. Eu ali. acho que foi pro massagista, pela reação ali. Até porque o Ryan está reclamando, mas de uma maneira um pouco mais branda, né? Mas que jogo maluco. Aliás, a Chapecoense faz festa heróica, hein? Sim. Heróica. Começou o jogo com um a menos, né? E segurou, não atacou uma vez sequer e consegue levar os 3 pontos. Agora o Guarani vai precisar de muita reflexão. A Chape jogou 100 minutos com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Fizemos 53 no primeiro tempo e 50 no segundo. É claro que fica a frustração pelo empate que iria acontecer, mas independente se o jogo tivesse terminado empatado, jornada ruim, um time que fica 82% com a posse de bola e não consegue marcar um gol sequer, é algo que precisa ser revisto. Aliás, como nós falávamos durante a partida, o Guarani faz um 2024, principalmente fora de campo, terrível. Tudo que nós falávamos ano passado de elogios à diretoria do Guarani, que flertou com o acesso, esse ano um trabalho péssimo, desde a administração do Humberto, com o caso Regis, passando por dispensas, passando por contratações ruins para a Série B, e o retrato está aí, o Guarani hoje com nenhum ponto ganho em 2 partidas e tendo o Santos pela frente, Cabela. E o clima aí, Lupe? A gente está tentando ver se alguém vai falar, mas todos os jogadores do Guarani passaram reto. Nenhum atleta do Bugre parou para falar. Bruno Oliveira está aqui passando também, acredito que não vai querer falar. Também não vai falar o Bruno Oliveira. Diogo Matheus, um dos mais experientes. Vamos ver se o Diogo fala com a gente. Diogo, o Diogo vem falar. Vamos ouvir o Diogo, que é o capitão da equipe do Guarani, falando a respeito desse lance. Vamos ouvir o Diogo Matheus. Vamos explicar. O Guarani praticamente teve a chance agora com um gol anulado e vocês acabaram perdendo as três alterações do árbitro. Foi pelo VAR, o pênalti, a expulsão e agora o gol de empate, né? Não, faz parte, não adianta comentar a arbitragem. Faltou um pouco mais de eficiência ali pra gente fazer o gol. E aproveitar a semana para trabalhar e o quanto antes reverter a situação. Diogo, como está o clima com o Claudinei? A torcida cobrando muito o Claudinei aqui, pedindo a saída do Claudinei por vocês, mas como que está? Cara, o clima, infelizmente, vocês estão de fora, vocês ficam ditando, né? Falando que tem alguma, sei lá, ficam inventando muita coisa. O clima está completamente normal. O que foi, amigo? O que foi, amigo?
Diogo. Ninguém inventou nada sobre ele. Tá, então eu tô respondendo ele, não tô respondendo você. Espera a sua vez, quando você perguntar eu te respondo, tô respondendo ele. Vocês inventam muita turbulência, o clima tá ótimo, respondo a sua pergunta, amigo, não a dele. O clima tá ótimo, a gente tá trabalhando. Hoje faltou o gol e faltou a vitória. A gente vai continuar nos esforçando para sair da situação. Diogo, eu só queria dizer que você tá falando com toda a imprensa. O nosso amigo aqui, ele também questionou. Vocês nem respeitam vocês mesmos. Deixa o cara perguntar depois da sua vez, amigo. Mas a gente não fez nenhuma interceptação. O clima tenso aqui em relação a essa situação. Vocês ficam simulando muita coisa. O clima segue tranquilo e a gente vai seguir trabalhando para sair dessa situação. Próximo. Por que o Guarani só jogou depois que tomou o gol? Eu não concordo, acho que a gente jogou desde antes, nós tivemos chance, o gol infelizmente não saiu. A expulsão foi muito cedo, né, da Chapecoense, e a gente naturalmente foi tendo as oportunidades. A gente continuou jogando bem na minha visão e faltou o gol. Obrigado. Diogo Matheus, lateral direito do Guarani. Olha, foi o único que parou. Não tivesse parado, né, Lupe? Não, mas eu respeito meu colega de profissão, claro. Porque assim, ninguém da imprensa citou. A gente fez uma pergunta, só isso. Será que não jogaram, vocês fizeram uma pergunta, ele já foi falando o que realmente está acontecendo? De repente, eu achei desnecessária a resposta dele falar que a imprensa inventa. Não só nós da CBN, mas a gente acompanha os noticiários em outras emissoras, em outros veículos também. Eu não vi ninguém levantar alguma lebre de problema interno, pelo amor de Deus. Até porque o resultado lá em Goiânia ele foi muito normal. A gente pode questionar a atuação, a postura do Guarani. Mas o Guarani não deu mostras de que há algum problema interno. Eu não li sobre isso, não assisti sobre isso e não ouvi sobre isso. Eu não sei se o Diogo Matheus ainda nervoso com a partida, a gente tem que entender também este lado do jogador, mas eu não concordo de jeito nenhum em falar que a imprensa inventa muita coisa, está inventando coisa. O que a imprensa está inventando? O que teve de polêmica no grupo do Guarani até aqui, pelo menos nesta Série B? No Campeonato Paulista, sim, teve polêmica por culpa da diretoria do Diogo Matheus, que fez tanta besteira, a começar pelo caso Regis. Né? Aí passa por demissões, várias situações aí em que a diretoria se mostrou despreparada, né? E o reflexo vem dentro de campo. Isso sim, mas culpa da própria diretoria do Guarani. Agora, que a imprensa inventa algo que está acontecendo dentro do elenco, a gente não tem nem acesso aqui dentro praticamente, uma vez por semana e olha lá. Eu não sei de onde o Diogo Matheus tirou essa ideia, declaração desnecessária, como você disse, Cabela. Claro, louva-se a personalidade dele em ter parado. Eu acho que a torcida do Guarani merece sim uma explicação. Agora, para falar essa bobagem que ele falou, antes não tivesse parado. Só para ilustrar, o Israel, nosso companheiro da Jovem Pan, fez a pergunta sobre os questionamentos da torcida que vinham, os torcedores estavam questionando. O Vitor Freitas, do Bugricast, só perguntou. O Diogo Matheus falou que foram nós, da imprensa, que falamos sobre esse clima ruim. Foi feita uma pergunta e o Vitor Freitas, do Bugricast, só falou, mas aonde você leu? Aonde você viu algo da imprensa? O que foi questionado foi por parte da torcida, que paga ingresso e tem direito de protestar. Agora, o Diogo Matheus apontar a culpa, se tem algum problema ou não, aí é um problema deles. Mas falar que a culpa é nossa, dos jornalistas, que colocam algo em relação ao que acontece com o Claudinei, a gente vem muito, uma vez por semana aqui no clube. Aí fica difícil, né? Transferência de responsabilidade é muito fácil, né, Cabela? Famoso tirar da reta, né? É o famoso tirar da reta. 11 horas e 13 minutos. Deu Chapecoense aqui jogando o jogo inteiro com 1 a menos. A Chapecoense ganhou do Guarani por 1-0. Como disse o Carlão, vou repetir mais uma vez, num jogo maluco, nesta noite de sexta-feira pela Série B, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Meu caro Fábio Scheibe, com essa derrota do Guarani, 0 pontos, meu Deus, hein? Fica lá embaixo o Bugrão, né? Complicado, hein, Cabela? E essa foi a tônica desses 4 primeiros jogos dessa segunda rodada da Série B, os visitantes ganhando, né? Foi assim com o Operário contra o Ituano, 2-0, o Santos ganhando do Avaí por 2-0 também. O único que se salvou na noite foi o Sport, que jogando em casa, na Arena Pernambuco, venceu o Vila Nova por 2-0, mesmo resultado dos outros
2 jogos que aconteceram mais cedo. Na classificação, Cabela, quem está 100% na competição é o Santos e o Sport. E a própria Chapecoense também e o Operário. São 4 times que têm 6 pontos ganhos, 100% ainda, 2 vitórias em 2 jogos. E neste momento o Guarani é o 19º colocado, ou seja, o vice-lanterna, só à frente do Ituano. Parece que essa tabela é do Campeonato Paulista, mas não é não, viu? É do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani é o 19º e o Ituano o último colocado da competição. Muito bem, a gente vai pro intervalinho e volta daqui a pouquinho para eleger o craque do jogo, também o pior em campo e também o comentário final do Carlão aqui dentro da nossa transmissão do Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Chapecoense. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Chapecoense. 23 horas e 17 minutinhos esse pós-jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu Chapecoense 1-0 para cima do Guarani. Vamos eleger o craque do jogo desta noite aqui no Brinco. O craque do jogo. Meu caro Antônio Lupe. Tem condições aí, Lupe? Sim, tenho. Opa, então vamos lá então. Para você, quem foi o craque do jogo, Lupe? Matheus Cavicchioli. Muito bem. Carlão de Freitas, para você, o craque do jogo? Acompanha o relator Matheus Cavicchioli. Muito bem, então eu não preciso nem votar, né? Porque já deu o Matheus Cavicchioli, o craque do jogo desta noite aqui no Brinco. Aliás, o que ele fez de defesa, principalmente na primeira etapa, foi uma enormidade. E se tem o melhor em campo, tem também o pior. O pior em campo. Muito bem, eu vou abrir essa. Essa eu vou abrir. Para mim, Diogo Matheus, pior em campo. Principalmente pela declaração. Pela declaração, sim, em bola rolando, Luan Dias. Lupe. Pela declaração, Diogo Matheus, pior em campo. Pelo desempenho, Ayrton, atacante. Aí, portanto, aliás, se a gente for falar um pouquinho mais... Aqui, o cardápio é vasto. Pode colocar Matheus Bueno, o próprio Ryan, que foi vaiado. O leque, as opções são enormes. Tem muitos e muitos aí que, infelizmente, os piores em campo.
Meu caro Antônio Lupe, eu vou bater um papo com o Carlão aqui. Você quer dar o seu destaque final aí ou quer ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa a mais aí, Lupe? Eu já tô aqui na sala de imprensa Sim. do Bugre, mas fiquem à vontade. Acho difícil o Claudinei chegar aí nos próximos 10 minutos. Vai chegar? Guarani, eu acho um pouco complicado. Mas só numa posição mesmo. Posicione-se. Aí daqui a pouco eu volto com o meu destaque final. Beleza, então. Tá feito, então, meu caro Antônio Lupe. Daqui a pouquinho ele volta para o destaque final. São 23 horas e 19 minutinhos. Só para dar uma passadinha, meu caro Fábio Scheibe. Como que ficou aí as 4 primeiras colocações? São esses 4 que você falou agora há pouco aí, que são 100%. Esses são os 4 primeiros da Série B? É isso, Fábio Scheibe? Exatamente, ainda tem muitos jogos pela segunda rodada, mas os 4 primeiros times, aqueles que ganharam os 2 jogos, são por ordem Santos, Sport, Chapecoense e Operário, os 4 com 6 pontos ganhos no momento. E os piores, lá embaixo, os últimos 4, como é que tá, hein, Fábio Scheibe? Tem o Paysandu, que tem apenas um jogo e tá com 0 pontos, e os outros 3 têm 2 jogos já e 2 derrotas. O Avaí é o 18º, o Guarani é o 19º e o Ituano fecha na lanterninha da Série B com 2 jogos também e 0 pontos no momento. Muito bem. Fábio Scheibe, meu caro amigo, vamos passar um pouquinho da Série A. Como que é a rodada da Série A desse Campeonato Brasileiro neste final de semana? Vamos lá, Cabela. Amanhã, 4ª rodada, tem início da Série A do Brasileirão, com jogo em São Januário, no Rio de Janeiro, entre Vasco da Gama e Criciúma. Amanhã também, às 6h30 da noite, o Cuiabá recebe o Atlético Mineiro lá na Arena Pantanal. Às 9 da noite, lá na Fonte Nova, tem Bahia e Grêmio. O prosseguimento da rodada se dá no domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã, com o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Às 4 da tarde, no Mineirão, o Cruzeiro encara o Vitória, mesmo horário na Neoquímica Arena, de Corinthians e Fluminense. O Corinthians vai escalar o goleiro Carlos Miguel no lugar do Cássio contestado nos últimos dias por aí. Prosseguimento da rodada, às 6h30 da noite, tem Fortaleza e Bragantino no Castelão, mesmo horário de Juventude e Atlético Paranaense no Alfredo Jaconi. Às 8 da noite, no Beira-Rio, o Internacional encara o Atlético Goianiense. E a 4ª rodada se encerra na segunda-feira com o Clássico Paulista, o Choque Rei. O São Paulo encarando o Palmeiras às 8 horas da noite, no Morumbis. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe. Vamos pro comentário do jogo. O comentário do jogo. Olha, Carlão, tem uma frase que a gente costuma dizer, né, nas rodas de brincadeira, nos bate-papos, né? Nada pode estar tão ruim que não possa piorar. Olha, Cabela, para ser rápido, um jogo fácil de se comentar. Taticamente não teve lá tanta coisa, né? Foi a Chapecoense atuando com um jogador a menos durante todo o jogo, fazendo uma primeira linha de 5, o Guarani com a bola nos pés, sem saber o que fazer. Né, jogando no desespero, bolas alçadas, chutes de longa distância, mas sem nenhuma lucidez. O técnico Claudinei Oliveira tentou fazer alterações, fez. Num certo momento do primeiro tempo, as alterações deram certo ali no começo, mas depois voltou a mesma situação. Voltou o panorama da primeira etapa, o Guarani tentando, arriscando de longa distância, mas sem nenhuma felicidade. Então, o resultado acabou sendo 1-0 para a Chapecoense. Claro, muita entrega, muita luta, mas muito mais em virtude da incompetência do Guarani, que ficou com mais de 80% com a bola nos pés e não conseguiu marcar um gol sequer. Até marcou, mas aí o lance foi impugnado. Por isso, o Guarani hoje é um dos lanternas da Série B e muita coisa precisa ser revista. A torcida critica os jogadores, critica o treinador, com uma certa razão, mas as principais críticas, elas precisam ser destinadas lá em cima. André Marconato, Ricardo Moisés, esse pessoal que montou este Guarani versão 2024, que até aqui vai muito mal. E o Claudinei Oliveira corre risco, Carlão? Corre risco, sim. Muito bem. Meu caro Antônio Lupe, situação de momento aí na sala de imprensa, Lupe. Nada, por enquanto nada do técnico Claudinei Oliveira, a gente vai aguardar, acho que vai demorar ainda um pouquinho, né? O Guarani tem o próximo compromisso no Santos, dia 7 de maio. Dia 6? Segunda-feira. Segunda-feira, é verdade. Da outra semana. Gil, fotógrafo do Bugre, me ajudou aqui, hein? Tava falando uma fake news no ar. Dia 6, né? 6, esse jogo acontece na Vila Belmiro e sem a presença do público. E o torcedor tá aguardando? Já foi, não tem nada aqui. Já não, tranquilo, né?
todo mundo já foi embora por parte da torcida. Teve protesto aqui na porta, teve torcedores insatisfeitos com esses 2 jogos do Guarani, mas tudo de forma pacífica. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, seu destaque final então, Lupe. O Peixe é o próximo adversário do Guarani, que 2 jogos, 2 derrotas. A primeira para o Vila Nova, lá em Goiânia, no primeiro jogo. E a primeira partida em casa, derrota para Chapecoense. Detalhe, hein? O Guarani jogou com um homem a mais durante quase toda a partida. Aos 4 minutos do primeiro tempo, 100 minutos? 100 minutos. Muito obrigado. 100 minutos, o JP Galvão foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Derrota do Bugre, 1-0 para Chapecoense. Próximo compromisso do Guarani contra Santos fora de casa. Boa noite, um excelente final de semana para todo mundo. E até mais. Legal, Lupe. Bom final de semana para você também, meu caro Fábio Chaib. O seu destaque final, um grande abraço para você. Um grande abraço, Carlos Cabelo. A gente destaca que a Série B retorna no domingo aqui com a CBN Campinas, no jogo entre Goiás e Ponte Preta, às 6h30 da noite, lá na Serrinha. Mas antes disso, vale lembrar que às 10 horas da manhã tem a final da Superliga Masculina de Vôlei, entre Vôlei Renata, Vôlei Campinas e SESI Bauru. E a CBN dá o recado, Marco Guarizo na narração e Renata Rondini nos comentários. Vale a torcida para o Vôlei Campinas pela esse título inédito da Superliga Masculina de Vôlei. Um grande abraço, Cabela. Valeu, Fábio Chaib, no Central da Bola, trazendo todas as informações dos demais jogos. São 11 horas e 26 minutinhos aqui no meu Cebolão. Carlão, rápido comentário, o que podemos esperar desse Vôlei Renata contra o SESI? Eu acho que toda energia positiva, um jogo difícil contra o SESI do Darlan, que vive um momento incrível, mas a confiança do Campinas está lá em cima. E é aí que a gente se apega para o Campinas celebrar o primeiro título da Superliga deste projeto, o segundo na história do vôlei campineiro. Grande abraço para você, Carlão. Bom final de semana. Valeu, Cabela, para todos nós. Um abraço. E assim nós fechamos mais uma jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN. Hoje deu zebra, hein? Deu Guarani 0, Chapecoense 1. E o Guarani jogou o jogo inteiro com 1 a mais, gente. Meu Deus do céu. Tem que melhorar, Bugrão, para o torcedor ficar feliz. E claro, sempre no sonzão da CBN Campinas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por pelo menos um segundinho durante toda a transmissão. Beijo grande no coração, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN.